Bom, então, tinha ficado a faltar aqui o FTP. Lembrei-me agora. Nós chegámos ao final do passado. O que é o FTP? É um protocolo já muito antigo, baseado em TCP também, mas que ainda é usado hoje em alguns nichos, embora na verdade hoje quando fazemos este tipo de coisa normalmente quando se usar o SCP, que é o circuito próprio, na verdade copia os ficheiros através da SSH. Depois nós vamos falar no SSH quando vimos os protocolos de segurança. O SSH não é como o TLS, é parecido com o TLS, funciona diretamente em cima do TCP, não tem certificado, o TLS não certificado. O SSH também pode ter. Pode ter uma chave pública e uma chave privada, mas pode ter só uma chave pública do servidor e não ter chave privada. Depois, quando for na segurança, percebe melhor o que é que isso quer dizer. Mas também funciona em cima de uma ligação TCP, mas cifrada. O FTP não. Quando muito pode haver uma autenticação para saber se eu posso ou não fazer download daquele fecheiro, mas depois o fecheiro vai passar em claro, que é uma ligação TCP normal. Se alguém estiver a olhar para aquilo, vai ver o que é que lá está. Também existe o FTP em cima do TLS, que é exatamente o que nós vamos ver aqui, só que em vez de iniciar uma ligação TCP, inicia uma ligação TLS. No caso do TLS, há uma diferençazinha em relação ao FTP normal, que já vamos ver. Porque a ligação TLS é cara e, portanto, não vai funcionar desta forma. Que é o quê? Portanto, o FTP normal, sem usar TLS, usa uma ligação de controle e uma ligação de dados. E até usa uma ligação de dados por cada fecheiro. Ou seja, usa uma ligação que é a ligação FTP, mas depois, cada vez que vai buscar um fecheiro, abre uma nova ligação TCP só para tirar o fecheiro. Ou nesse caso, passa nada no protocolo FTP mesmo. É só a maneira como o fecheiro é tirado. Vou perceber? O fecheiro é tirado, está dentro de uma ligação TCP e o servidor começa logo com essa ligação TCP. Já sabe o que é. Começa logo a enviar os conteúdos do fecheiro e depois, quando termina, fecha a ligação. Portanto, com aquela discussão toda que nós vimos com o HTTP, com as várias versões do HTTP, estamos aqui a ver com o FTP, desse ponto de vista, depende também dos fecheiros, se for fecheiros pequenos não é muito eficaz, porque está sempre a abrir uma ligação TCP por cada fecheiro, portanto está sempre a ter o sino, assinar. Se fossem fecheiros de capas, era mau, se for fecheiros grandes, é ao contrário, até é bom, porque posso estar, se tiver a fazer o 4 fecheiros ao mesmo tempo, cada um está na sua ligação TCP. Ok? Pronto, existem dois modos de operação depois da ligação de dados. Uma é o passivo, outra é o ativo. Isto é só para definir se é o cliente ou se é o servidor que inicia a ligação para depois tirar o fecheiro. Portanto, se for o modo ativo, que é o servidor que faz isso, se for o modo passivo, é o cliente que faz isso. Isto até foi mais para, já vamos ver até aqui um exemplo, para haver uma maneira de eu poder, com um cliente, passar fecheiros de dois servidores. Okay? Porque assim posso usar o modo passive, ligo a um, ligo ao outro, depois quando ligo a um, digo-se que o modo passive utiliza o porto, depois eu posso usar esse porto e esse IP para ligar os dois servidores um ao outro e passar o fecheiro de um lado para o outro. Para não variar, para além de ser um protocolo em TCP, é mais uma vez parecido com o HTTP e o SMTP aqui. Tem comandos, não é? O SMTP também tinha comandos, o HTTP tem métodos, que são palavrinhas curtas, em ASCII, estão a ver? User, pass, port, list, passive, se for para passivo, retrieve para tirar o fecheiro, store para guardar o fecheiro. Se repararem, todas elas com 4 letras, como o SMTP. Depois, por acaso, os métodos do HTTP podem ter menos de 4 letras. Para não há nenhum, o have, tem 4, patch tem 5. Existe o patch tem 5. Já não existe essa limitação no HTTP. Ok? Mas, mais uma vez, comandos em texto, respostas com códigos numéricos, mas também enviados em texto. Okay. Mais uma vez, o FTP até tem aqui o 200 OK, exatamente como no HTTP. E depois tem códigos de erro
do lado do cliente, código dentro do lado do servidor, portanto uma lógica muito parecida. Isto não é por acaso, estes protocolos surgiram, os iniciais surgiram quase todos ao mesmo tempo, foram-se todos inspirando uns nos outros, e foi esta a arquitetura que se foi fazendo. Então temos aqui um exemplo simples em que um cliente quer enviar um fecheiro do servidor B para o servidor A. Então ele vai fazer o quê? Vai-se ligar, faz a ligação TCP, vai-se ligar ao servidor A, com o comando vai fazer connect. E depois vai-se ligar também ao servidor B. O cliente liga-se ao servidor A, liga-se ao servidor B. Depois, para o servidor A, ele vai dizer que é passivo. Ou seja, portanto, aqui, se ele for passivo, quem vai iniciar a ligação é o cliente. Okay? Ele está a dizer que o servidor é passivo. Vão perceber? O que é que o passivo quer dizer? Quer dizer que o servidor não vai fazer nada a seguir. Então, depois, o que é que o servidor vai dizer ao cliente? Ok, 227, que é o código, entering passive mode. Portanto, vais ser tu a iniciar a ligação para passar fecheiros. A outra, esta é de controle. Vais ser tu a iniciar a outra. E então, se és tu a iniciar, eu tenho que dizer qual é que é o IP e o porto. Portanto, estes são os octetos do IP. Estas primeiras 4 coisas, estas duas são para dizer o porto do TCP. Neste momento, o que é que acontece? Reparem que ele aqui podia ser, aqui o C ia fazer a ligação ao A usando esta informação e começar a mexer só com o A, mas como a ideia dele é copiar uma coisa do B para o A, o que é que ele vai fazer? Ele vai enviar, como se fosse o porto dele, o porto do servidor. Vão ver? Portanto, isto seria o normal, numa situação normal em que era ativo. Vão perceber? Quando é ativo é ao contrário, ele dá o cliente ao seu IP e o seu porto, que é o servidor que abre a ligação. Portanto, aqui ele diz ok e vai abrir a ligação, só que aqui em vez de estar a abrir a ligação ao C, está a abrir a ligação para este. Foi o que este obteve do A, portanto vai estar ligado ao A, na verdade. E depois, então aqui, quando eu mando este comando retrieve, o que ele vai fazer é o retrieve daquele fecheiro que eu tenho acesso, mas vai mandá-lo para onde? Para a ligação de dados que ele abriu, que é com o servidor A. Vai copiar isto para o servidor A. Isto nem sequer daria para fazer se eu não tivesse ligação de controle de ligação de dados. Estão a perceber? Só dá porque esta ligação é uma outra ligação que ele vai abrir. E, portanto, ele vai poder assim, para o fecheiro, o controle está ligado ao cliente, ligação de controle TCP com o cliente, depois a ligação para enviar o teu fecheiro no retrieve é que é com aquele porto e com aquele IP, e o cliente deu-lhe aquele porto e aquele IP que é para onde ele tem que mandar o fecheiro. Pronto, basicamente é isto. Agora existe uma versão do FTP em cima do TLS, só que a versão do FTP em cima do TLS não tem um modo passivo nem um modo ativo, porque não existe ligação, é tudo feito na mesma ligação. A transferência dos fecheiros é feita na mesma ligação de controle. Porquê? Porque senão eu tenho que estar a fazer outra ligação TLS, verificar outra vez os certificados e essa coisa. Não se usa muito. Quando eu quero usar Secure normalmente as pessoas usam o Secure Copy Protocol, que é em cima do SSH, nem sequer é em cima do TLS. É TCP, mas depois tem o SSH ao nível da aplicação, a tratar da parte da segurança e da cifra. E pronto, era isto que faltava aqui. Então, o que é que nós vamos ver nesta aula? Vimos como é que funciona, já sabemos como é que funciona o DNS, não é? Que é normalmente o primeiro passo, não só na web, porque esta aula vamos falar um bocado na web, não só na web, vamos falar em sistemas peer-to-peer, não são da web, quer dizer, funcionam através da internet. Aplicações da internet, não é? Tudo o que é aplicações da internet usa o DNS, mesmo que não seja a web, não é? Mesmo que não seja no browser. Nós temos milhares de coisas que usam DNS e até falámos no DNS quando nós agora temos ar-condicionados que têm placas Wi-Fi e outros eletrodomésticos em casa. Normalmente aquilo tem que se ligar a uma application gateway, que é um servidor do lado da marca, que é depois com esse servidor que nós falamos com o telemóvel e conseguimos controlar o equipamento. Nós não falamos diretamente com o equipamento. Normalmente o que acontece é que nós falamos com o telemóvel ou os painéis solares, que eu tenho, por exemplo, ali uma aplicação dos meus. Eu estou a falar com o servidor da Huawei, no caso,
e o servidor da Huawei está a falar com o inversor lá na minha casa. Que é o equipamento que está ligado à rede lá de casa e ao Wi-Fi lá de casa, e portanto aquele equipamento liga-se ao Wi-Fi lá de casa, obtém DHCP, ou DHCP obtém do IP, como as outras coisas que eu ligo ao AP lá de casa, e depois liga-se a faz uma query DNS, com quase certeza, ele até pode ir mudando de sítio onde está, para conseguir chegar ao servidor da aplicação. Depois vimos protocolos que podem ser usados, mais uma vez, o HTTP na web, mas, por exemplo, perfeitamente pode ser usado para o nosso ar-condicionado ou o impressor ou coisa que for falar com o servidor da marca, pode perfeitamente usar HTTP, porque pode estar exposto no servidor do lado, pode ser uma API REST, e se for, o que ele vai fazer é pedir HTTP para evocar funções, e vice-versa, o próprio equipamento pode ter uma API REST para receber os comandos, através dessa API REST, e vai ser usado o HTTP. E depois vimos o SMTP, que é parecido para o e-mail, e agora o FTP no instante para transferência de fecheiros. Agora, na internet, se pensarmos e vamos aqui pensar um bocadinho na web, embora na web, não só no browser, por exemplo, os serviços de streaming, podemos ver na televisão, estão em cima da web, entre aspas, embora não esteja a usar um browser, pode usar outros clientes, para cada sistema, que é a aplicação. Mas depois até, no caso dos serviços de streaming, até está a usar HTTP. Normalmente aquilo é MPEG 10, que é transportar vídeo em cima da HTTP, em chunks. Agora o que é que acontece? Tudo certo, estamos aqui a funcionar, mas nós andamos aqui sempre a pensar, ok, isto normalmente é em cima de ligações TCP e é no paradigma do cliente-servidor. Só que agora temos outro problema, o quê? Ok, um servidor, como é que vai aguentar com a carga que algumas coisas têm? A Netflix não pode ter só um servidor de certeza, certo? Se nós analisarmos o tráfego da internet, isto a última vez que eu tentei procurar, isto não há dados, obviamente não há dados, não há estatísticas, são um bocadinho de especulações, mas de algumas medidas, de alguns sítios, não há uma entidade que consiga medir isto a 100%. Mas o ano passado andei outra vez a tentar atualizar estes números, por acaso este ano não fui ver, não devem ter mudado assim tanto. E atualmente, por exemplo, o YouTube estima-se que gera 8,6% do tráfego todo da internet. Okay. A Netflix, só a Netflix, que é a plataforma de streaming mais popular, à volta de 12% do tráfego todo da internet são streams da Netflix. Portanto, se juntarmos ali em cima as outras plataformas de streaming todas, facilmente vamos ter, em termos de tráfego, este número que está aqui, que até é 2024, 80% do tráfego da internet é vídeo. Estamos a falar das plataformas todas de streaming, dos YouTubes, e não só, e depois do conteúdo de vídeo nas redes sociais. Ok? E isto em termos de tráfego, em termos de ligações, que é diferente, certo? Tráfego é o volume de megabytes que você passar. Em termos de ligações TCP, por exemplo, que são feitas na internet, por exemplo, para metade são por servidores da Google. Se juntarmos ali a Meta e a empresa no TikTok, muito mais não sei o quê, temos 90%, né? Em 3 ou 4, não empresas, ok? Não aplicações, mas empresas. Então surge aqui uma lei, eu não gosto, isto chama-se Zip Law, também, se eu fizer, isto é com a frequência relativa, que é este gráfico, mas se eu fizer a distribuição, se eu fizer a distribuição em termos de distribuição probabilística, portanto, gaussiana, normal, etc., a distribuição da popularidade de um servidor, vamos pôr assim, pois não é um servidor, um serviço, ou de uma aplicação, das aplicações que há na internet, a popularidade ou o número de acessos que cada aplicação tem segue uma distribuição que nós chamamos uma Power Law, que também tem a ver com esta Zip Law,
que é uma coisa, chama-se uma Power Law, uma Long Tail Distribution, porque é o quê? Tem muito poucos pontos com alta procura e depois tem uma cauda, não sei que se chama Long Tail Distribution, porque deve ser uma coisa como uma normal, né, que é uma coisa assim quase, ou uma gaussiana, que é uma coisa assim, é uma long tail não, é uma coisa que tem aqui muitos e depois cai assim rapidamente e vai para ali fora. E portanto tem aqui um pico de meia dúzia deles que têm muitos acessos e depois 97 ou 98% têm muito poucos acessos em comparação. Isto é a lei mais observada no universo. As coisas tendem para isto. Se vocês analisarem línguas, isto acontece com as letras mais utilizadas, é uma long tail distribution, okay? E também segue mais ou menos a zip law. A zip law é, se pensarmos em termos de frequência absoluta, por exemplo, nas línguas, a letra mais usada é usada mais ou menos o dobro das vezes a segunda letra mais usada, 3 vezes mais do que a terceira mais usada, 4 vezes mais do que a quarta mais usada, 5 vezes mais do que a quinta, por aí fora. Mais ou menos a letra menos usada é 23 vezes menos usada que a mais usada. Por exemplo, no português, que é um alfabeto com 23 letras. Se formos para ditongos, é igual. Se formos para palavras, é igual. Okay. Se formos para a riqueza no mundo, é igual. Ao longo da história, infelizmente, está sempre distribuída assim, não é? Numa power law. É a lei mais comum. Até há vídeos sobre isso, é a lei mais comum do universo. A maior parte das coisas está numa distribuição, não está numa distribuição normal, ou numa distribuição gaussiana, está numa distribuição power law of long term. E aqui acontece a mesma coisa. Portanto, isto foi um sistema que foi evoluindo e acabou por se tornar nisto. Também foi evoluindo ao longo do tempo, começámos por ter muito tráfego FTP ao início, troca de fecheiros diretos, depois HTTP puro com páginas estáticas, entretanto aparece o peer-to-peer, que teve aqui uma grande fase onde as pessoas trocavam fecheiros com sistemas peer-to-peer. O BitTorrent sobreviveu até hoje e é usado até hoje, mas já não é nem de perto nem de longe a maior parte do tráfego, mas foi entre 2013 e mais ou menos aqui 2010, 2011, a maior parte do tráfego da internet era peer-to-peer. Era pessoas a trocarem os fecheiros com sistemas peer-to-peer, até porque trocavam filmes e vídeos e não sei o que com o BitTorrent. Depois, quando surge o YouTube, etc., que o YouTube até é anterior a 2010, em 2005, 2004, e surgiram depois aqui em 2010 o grande disparate, porque a Netflix há de ser mais ou menos nesta altura, 2008. Antigamente era com CDs. Havia os vídeos em Blu-ray, até DVDs, e depois aquilo era compactado. Nós depois vamos ter que ver uma aula sobre isso. Porque transferir vídeo, como é que se transfere vídeo na rede? Depois era compactado em fecheiros e depois era trocado com fecheiro com peer-to-peer. E as pessoas faziam o download do fecheiro inteiro e depois é que viam. Ou então iam alugar ao vídeo, né? DVD ou Blu-ray. Depois aparece a Netflix com esta ideia de, ok, se as pessoas temos estes fecheiros, que já estão a ser trocados para peer-to-peer, que ocupam X espaço no computador, podem ser lidos no computador, e vamos arranjar aqui uma maneira de as pessoas, em vez de terem que fazer o download do fecheiro inteiro, irem tirando um bocado a bocado. Até porque já havia isso, quando surge o Netflix, nos sistemas peer-to-peer já se conseguia começar a ver o filme sem ter o filme todo. Quando eu tinha médios tocados, começava a mostrar aqueles tocados. Portanto, a ideia da Netflix até vem destes sistemas peer-to-peer que começaram a permitir já fazer isso. Ou seja, eu podia começar a ver o fecheiro sem ter o fecheiro todo. Dependendo do tipo de fecheiro, né? Se eu tivesse a fazer o download de uma aplicação, não tinha lá isso todo para aquilo que Agora, na média contínua, eu não preciso ter o vídeo todo para começar a ver o vídeo. Porque aquilo é frame a frame. Desde que eu tenha X frames, não é bem frame a frame, mas vamos ver. Eu tenho que ter algumas frames para a frente e outras para trás. Isso tem a ver com o esquema de compressão. Para conseguir fazer uma imagem, às vezes preciso de informação que ainda vem à frente. De imagens à frente. Mas desde que cumpra isso, por isso é que há aqueles bufferzinhos, eu consigo ir mostrando partes do vídeo sem o ter todo. O que acontece é que se eu não tiver o vídeo todo, aquilo para. Fica congelado até eu conseguir ter então essas frames mais para a frente e continuar a mostrar aquilo.
Então, o que é que nós vamos ver hoje? Como é que raio eu vou conseguir, então, ter estes conteúdos que são muito mais populares do que os outros a passar na rede. Portanto, eu já estou a ver que aqueles que estão na pontinha de cá, que são meio dúzia deles, não podem ter não é um cliente servidor. Eu não tenho um servidor e depois de repente tenho 50 mil clientes lá ligados. Tenho o problema, está lá de olho branco. Destes 50 mil até podem estar a tirar o cabo para cada um e não era problema nenhum. Para o link. O link aguentava na boa com isso. O problema é o servidor estar a lidar com o estado de 50 mil ligações TCP. Os acknowledge, os sequence numbers onde aquilo vai, os símbolos assinados. Se forem então TLS, isso mais estar a lidar com a cifra das 50 mil ligações, estar a ligar com o início das 50 mil ligações, com as notificações dos certificados, com isso tudo. Também é uma questão de processamento. Ou seja, vai haver aqui sempre duas coisas. Uma é o processamento do número de ligações, TCP ou TLS. Outra, e de atender aos pedidos HTTP, né? Ver o método, os cabeçalhos, pôr as respostas, os códigos numéricos. Portanto, isso é processamento, que também é um problema se o volume for enorme. Parece uma coisa simples e é para um computador moderno, mas é até um certo número de ligações. No vosso computador aí há um limite. Se pusermos aí, de certeza, nem é 50 mil. Se pusermos aí 1000 ou 2000, vai começar a ficar com problemas. Aliás, houve uma altura, hoje em dia já não se usa tanto, porque as arquiteturas se escalam quase indefinidamente, mas houve uma altura que se faziam ataques de denial of service à página web, simplesmente para ser carregadas e carregadas de ligações. Portanto, esse é um problema. Outro problema é, se eu tenho aqui vídeo, que é uma coisa muito pesada, e isto é a coisa mais popular, é a lacuna pânico. Se toda a gente tiver a aceder a um conteúdo e um streaming de vídeo em aparentemente tem o número de cor, mas em 1080, em HD, é à volta de 13, 14 megabits por segundo. Okay? Cada pessoa está a consumir 13 megabits por segundo. Portanto, se aqui tiver um servidor que tem um link de 1 GB, há um limite. Certo? Pessoas podem estar a tirar vídeos a 13 megabits por segundo ali em sítio, entrar em questionamento. Portanto, vai haver esses dois aspectos. Eu tenho, por um lado, ligar com a necessidade de processamento que é precisa para ter um número muito elevado de acessos, e outro problema paralelo, e que está relacionado, que é, depende agora também do que é que as pessoas estão lá a aceder, se os links, um link no servidor não vai aguentar com mais do que X largo de banda simultâneo ao mesmo tempo a passar ali. Então vamos começar a ver soluções para isto. A primeira solução que apareceu para isto, que caiu um bocado em desuso, já vamos ver porquê, era a utilização da proxy. Ainda existe em alguns cenários, por exemplo, é uma das maneiras de tentar, mas também, mesmo isso também já caiu em desuso versus usar uma VPF. Era uma das maneiras de tentar fazer passar para o servidor final, que é este, tentar fazer parecer ao servidor final que eu estou, por exemplo, noutro país, era usar uma proxy que não está no mesmo país que eu. Okay. Mas a ideia original da proxy era o quê? Era, então, normalmente, isto até vinha de, eu posso ter aqui uma proxy, por exemplo, numa rede de uma empresa, e aqui eu tenho a rede da empresa e eu faço o pedido passa por aqui. E, portanto, eu vou a uma determinada página, ou buscar um determinado conteúdo num determinado servidor, vem a resposta e depois eu guardava aqui. Se um outro cliente 2 agora surgisse aqui a fazer um pedido para a mesma coisa, isto chega aqui e vem logo diretamente e eu já não vou ao servidor de lá. Ou seja, estou a retirar a carga deste servidor. Certo? Problema disto. Portanto, esta caixa partilhada por vários browsers. Problema disto. Se vamos pensar em aplicações modernas, isto é bom para quê? Para as páginas para dar os acessos. Que é, por exemplo, para ir à página aqui da cadeira, se o conteúdo é igual para toda a gente. É? Ou porque hoje em dia, se formos a um site normal de notícias ou não sei o quê, também já muitas vezes é. Porque o que aparece lá, ele já usa os cookies e já me mostra aquilo que eu pedi mais. E infelizmente, não é? A parte dos programas políticos e sociais que temos hoje em dia tem a ver com isto, com a bolha que cada pessoa tem. Começa a ver só aquilo. A partir do momento em que a pessoa tem um determinado caminho de uma opinião,
seja ela analítica ou seja ela outra coisa, entra num rabbit hole em que só está a ser alimentado. Né? Se vocês entrarem se vocês começarem a navegar na internet no computador do Flat Earther, até acham que aquilo é ciência. Okay? Porque não vão ver um único paper científico, uma única análise de alguém de jeito a falar, a explicar porque a Terra é redonda. Portanto, hoje em dia, o que é que temos? Páginas que não são iguais. Portanto, já em 2001, eu acho que até tenho aqui um número. Portanto, a ideia é esta. Faz caching, as pessoas não vão diretamente ao servidor, vão à proxy, portanto, há conteúdos que podem ficar ali para as pessoas que partilham aquela proxy só irem falar do proxy e assim tirar a carga do servidor. Isto pode ser controlado com o HTTP. O HTTP tem códigos para isto. Tem, nomeadamente, o que nós falámos, não no contexto de proxies, mas para guardar o browser também, né? Também posso fazer caching no browser, mas é o cabeçalho do cache control, ok? Tem um valor que é para proxies, message for proxies. Portanto, com aquele cache control, vocês podem dizer que aquilo pode ser guardado numa proxy, mas durante X tempo. O acesso às proxies pode ser autenticado, ou seja, quando vocês fazem o primeiro pedido, recebem um 407 Proxy Authorization Required, e depois funciona como a autorização básica do HTTP. Lembram-se aquela do 403 non-authorized, depois envia um www authenticate e faz o browser por uma janelinha ou por um username ou password. Aqui é o mesmo mecanismo e usa-se, só que é este, e em vez de ser www authenticate, é proxy authenticate. O cabeçalho que o cliente envia é este. Mas no outro mecanismo era www, que era quando era para o cliente, se autenticar no servidor final. Aqui é proxy authenticate. E depois usa o cabeçalho authorization. Okay? Só que também, mais uma vez, o cabeçalho authorization leva aqui este proxy authorization. Em vez de ser só authorization. É exatamente o mesmo mecanismo. Tem o basic on digest, o basic tem mais 64 digest, é uma coisa cifrada. Mas é só o header que é cifrado, que é só o username e password. Portanto, exatamente o mesmo mecanismo, mas com este proxy aqui atrás, em cada uma das coisas, para as proxies. Inclusivamente, existe uma possibilidade que é ter proxies hierárquicos. Ou seja, eu pedir uma proxy, depois ainda vai outra proxy, e depois essa é que vai ao servidor final, o que permitiria espalhar este caching de uma forma mais hierárquica. Até chegou a ser definido, na verdade, quase nem se usa já, este Internet Cache Protocol. Este Internet Cache Protocol, que era este RFC, que era para as proxies falarem entre elas sem usarem HTTP. Okay? Agora, qual é que é o problema? Como temos muitos serviços com pouca preferência, guardar esses serviços não é muito para cache. Eu vou lá numa proxy, eu ia ali, não é? Guardava lá e depois ninguém usa aquilo. Ninguém lá vai mais durante não sei quanto tempo. Portanto, poderia ser útil para os que têm muita utilização. Só que acontece que os que têm muita utilização hoje em dia, o conteúdo não pode ser cache. A maior parte deles são as redes sociais, cada página são páginas, são os serviços da Google, em que eu estiver usando o Google Docs, apoio é mesmo só para mim, para o Webart, para perceber, eu já percebi que estou a fazer pedidos da API, é que não está a mudar, nem sequer é página, nem sequer é fecheiro, né? São chamadas a APIs. Inclusivamente, isto houve uma altura que até se fizeram estudos académicos, etc. Portanto, isto já em 2001, para vocês terem uma ideia, em 2001, a internet, por exemplo, aqui em Portugal, começou, eu não tenho bem a memória exata, mas eu sei que já usávamos em 96, 97, já usávamos internet. Não me lembro bem quando é que apareceu. Mas não muito antes, aqui em Portugal. E logo em 2001 já, 40% já apareceu logo aqui um paper até aí, um livro, que andava a estar isto, já por causa das proxies, que já quase metade das coisas não eram cacheable. E ainda não havia nada das aplicações que há agora.
E depois, isto mesmo que fossem, também estudou-se matematicamente com a distribuição long tail. Existe um número que acho que até havia um paper que chegou, que acho que era mais ou menos 200 e tal users atrás da minha proxy, e que aquilo era muito útil. Porquê? Porque a partir desse número começava a ficar cheio com páginas e pouco populares. O que fazia com que aquilo não tivesse espaço de memória e começasse a ficar cheio com coisas que depois mais ninguém chega a correr lá. Então, as proxies continuam a existir em algumas aplicações, mas nem é bem para tirar carga aos servidores, que não resulta hoje em dia muito. É para ter um ponto de controle, para a firewall, por exemplo, só filtrar todas as listas para a proxy e depois dali para trás não precisar. Ou por outro motivo qualquer, para que eu quero que todos os servidores vejam o IP da proxy em vez de verem o IP de cada um dos clientes. Só em coisas dessas. Mas eu conheço muito poucas. Eu lembro-me da faculdade de ter uma proxy, por exemplo, já não tem há muito tempo. Então este era o primeiro. O que existe agora, depois, já agora se vocês forem procurar, depois aqui no fim, é uma reverse proxy. Que é o quê? Que é este mecanismo da proxy, mas mesmo junto aos servidores. Já vamos lá. Portanto, esta proxy é vários clientes, vamos ver? Vários clientes pendurados numa proxy e a proxy é um servidor. A reverse proxy é ao contrário, é várias réplicas do servidor penduradas numa proxy e os clientes são todos chegam à proxy como se a proxy fosse um load balancer com uma diferença fundamental. Já vamos ver lá. O que é um load balancer? Já que agora já falei no termo. Então, proxy não funciona. Qual é o que pode funcionar? Ter a réplica dos servidores. E agora aqui, já primeiro ponto, quando eu digo aqui réplicas de servidores, ou server farm, ou replication of web service, nós estamos a falar em servidor, mas não é um servidor físico, hoje em dia. É um servidor de software. É, por exemplo, o vosso programa que vocês estão a fazer no Java. Certo? É um servidor HTTP. Vocês estão a fazer em bloco. Agora, como é que eu trabalho? Isto é um trabalho usado no Node.js. Node.js, aqui nesta discussão, é um server. Eu posso ter um Node.js que container, num host, numa máquina virtual, tem um server. Ou posso ter só no meu computador 10 containers todos a correr Node.js e tem 10 servidores. Okay? Como vocês também podem arrancar 2 ou 3 vezes com o vosso programa aí, tendo portos diferentes, certo? E se tivessem um IP público, o que é que vocês tinham? Tinham lançado 5 vezes o programa com 5 servidores diferentes. Estavam todos na máquina, tinham o mesmo IP, mas portos diferentes. Okay? Portanto, é o que se quer entender aqui. Está desenhado um servidor, porque é a figura do livro, mas isto é um servidor, é uma aplicação das vossas corrida várias vezes, dentro do container, o vosso carro está dentro do container, portanto, podiam fazer, ou abrir várias vezes dentro do mesmo container que é o que tem, ou podiam fazer vários containers iguais ao que tem para poder ligar numa delas. E depois usar, por exemplo, Kubernetes para orquestrar isto. Já agora, o Kubernetes permite, por exemplo, depois fazer o papel desta coisa entre containers que não ocorrem no mesmo cluster. Portanto, o que nós vamos ver aqui é um conceito geral. Estou já a dar um exemplo que é muito usado hoje em dia, que é, por exemplo, isto é tudo software. O front-end é o Kubernetes, é o Kubernetes que controla. E depois existe um cluster de containers que são os réplicas. E depois vamos ver o segundo passo a seguir, que é isto numa localização. Estão a ver? Estas réplicas estão numa localização, num data center. Eu depois ainda posso ter grupos de réplicas em data centers diferentes. E os grandes players, aqueles que têm mesmo muita coisa, as Netflix, as Google, as Metas, têm de usar as duas coisas. Têm várias localizações em vários data centers. Em cada data center tem replicação de servidores com um front-end, um load balancer, isto pode-se chamar vários nomes a isto. Qual é o papel deste front-end ou deste load balancer? Receber os pedidos todos e espalhá-los pelas réplicas. Maneiras de fazer isto. Também foram exploradas várias. Uma maneira de fazer isto era usar o que já existe, que é... E depois isto é a base para outra coisa que são as CDNs, na verdade.
Mas aqui também se podia usar, que era o quê? Em vez de eu ter um front-end aqui, eu posso usar o DNS para me dar uma vez o IP deste, uma vez o IP deste, outra vez o IP deste, outra vez o IP deste, e para espalhar por vários IPs os vários clientes. Certo? Vamos ver que isto é feito, mas não para réplicas no mesmo ponto. É feito para ir para o data center A, ou para o data center B, ou para o data center C. Ok? Portanto, isto realmente pode ser feito, mas é feito mais no contexto das CDNs, já vamos ver o que é uma CDN, para distribuir geograficamente os clientes. Para distribuir os clientes entre as réplicas dos servidores que estão no mesmo sítio, normalmente eu não uso o DNS para isso, até porque, primeiro, não me interessa estar a ter um IP público para cada coisa destas, porque às tantas podem ser milhares. Interessa-me ter um único IP público, e depois ter aqui um software. Antigamente eram equipamentos, agora evoluiu muito para ser software que me gere depois para onde é que isto vai para cada lado. Então, se for essa abordagem em que eu tenho aqui um meu IP para toda a gente e depois este é que controla para onde é que vai cada pedido, então aí eu estou a dizer que tenho que usar um load balancer ou um front-end, e isto também se pode ser feito em termos de rede de duas maneiras diferentes, já vamos ver, ou fazendo uma espécie de NAT, ou usando MAC addresses, o que ainda é melhor, porque implica que os containers aí nem precisam de ter IP. Ok? Outra hipótese poderia ser, também não é muito útil, os pedidos irem todos para um servidor e depois este servidor mandar temporary redirects, como vocês estão a fazer para o HTTPS no trabalho, a dizer agora vai para este, agora vai para este, ou agora vai para este. Também era uma hipótese, já vamos ver que não é muito boa, porque vai introduzir o quê? Uma necessidade de fazer uma nova ligação, um novo pedido, por aí fora. E depois temos o 4, que é basicamente esta ideia, mas para situações mais simples, onde eu não tenho aqui controle sobre esta parte da rede. E, portanto, a ideia vai ser toda a gente vem para este IP, mas depois esta faz uma nova interação HTTP com a réplica que for. Aqui não há uma nova interação, é a mesma, estão a perceber? Aquilo vai chegar ali, o que vai fazer é trocar os IPs, ou pôr no MAC certo, e aquilo vai direto para lá, e quando se o load balancer fosse transparente, percebe? O load balancer é que decide para que é que aquilo vai, mas é transparente em termos de ligação. Só há uma ligação TCP e uma ligação HTTP direta entre o cliente e a réplica que o load balancer decide enviar. No caso da reverse proxy, não. Há uma ligação para a reverse proxy e a reverse proxy faz uma para a réplica. Essa é a grande diferença entre uma reverse proxy e um load balancer neste sentido aqui. Então, cada caso, agora já tínhamos visto. Se fosse o DNS, o que é que acontece? Eu vou fazer uma query, eu faço uma query, e este agora uma vez dá-me o IP deste, outra vez dá-me o IP deste, outra vez dá-me o IP deste. Implica que cada um tenha o seu IP público, certo? Cada um tenha o seu registro lá, cada um tenha o seu nome. O nome pode ser o mesmo. Eu posso ter registros A para o mesmo nome. Posso ter vários registros A para o mesmo nome. Nós no DNS não falámos nisso, mas o mesmo nome pode ter vários registros A diferentes. E isso acontece nas CDNs. Os servidores de DNS são um bocadinho mais complicados. Ali vão ter que ter qualquer coisa por cima, não é? Se eu tiver não sei quantos registros A, tem que ter qualquer coisa que diz qual dos registros A é que eu vou dar àquele cliente, não é? O DNS tem aqui ainda outro problema. Ele vai ser usado nas CDNs. E esse problema nas CDNs não temos maneira de dar a volta a ele, que é a carga escondida. Por causa do TTL, lembram-se? Os pedidos, as resoluções do DNS podem ser cache de vários servidores durante um bocadinho, pelo menos. Isso vai dizer o quê? Que aqui, quando eu estou a distribuir isto, eu não sei quantos na verdade é que estão pendurados neste. Porque enquanto esta resolução para este tiver cache, eles vão todos para aquele. E eu nem sequer recebo pedidos, estão a perceber? Este servidor pode nem sequer receber pedidos nenhuns, porque este serviço de DNS é hierárquico, não é? Portanto, houve um servidor aqui que deve manter isto em cache. O IP ali do servidor 1. Este IP ficou lá em cache. Quando este novo cliente aqui vem, ele vai diretamente para o servidor 1, nem sequer chega àquele DNS do servidor. Porque apareceu aqui, estava cache, deu o IP daquele de cima, ficou no IP de cima.
Portanto, este acha que só está lá um cliente pendurado e já lá estão dois. Sim, mas Já lá estão dois, ok? Portanto, é por isso que se chama Hidden Charge. Este servidor DNS, que é o servidor DNS no domínio onde estão os servidores, nem sequer sabe, na verdade, quantos clientes é que foram resolvidos para cada um deles. Sabe os que ele resolveu, os que ele mandou resposta, mas depois estão na hierarquia para baixo. Ele pode estar cache, todos os clientes que usavam os outros para baixo podem estar pendurados no mesmo servidor durante o TTL do momento. O que é que acontece? Normalmente o TTL nestas coisas é baixinho. Eles mandam isto do TTL baixinho, mas nunca mandam a zero. Mandar zero, se toda a gente tiver a fazer isso, depois o DNS também não escala. A história da direção era retornar um código 300 ou temporary direct ou permanent remove, um deles, com o cabeçalho location. Eles funcionam exatamente da mesma maneira. No caso do trabalho, acho que está com o permanent remove. Se fosse o temporary direct, ia funcionar exatamente da mesma maneira. Vai com o location, muda de endereço, ponto vai. É só uma questão semântica. Normalmente usa-se o permanent remove. No caso do nosso trabalho, até faz muito sentido ser o permanent remove, porque vocês nunca têm o HTTP. É sempre para fazer a resolução com o HTTPS. Então só basta com ponto. Basta as pessoas se esquecerem de ter lá o HTTPS. Aquilo passar automaticamente. Em vez de dar que não existe o servidor. Portanto, aqui poderíamos fazer isto, mas com a redireção, mas isto tem um delay, não é? Porque o cliente vai ter que fazer uma nova ligação. Portanto, vai fazer isto tudo até ali, vai receber a resposta e depois é que vai outra vez fazer a ligação. Portanto, não é uma solução muito boa para isto. Qual é que é a solução ideal? É ter, então, um cliente... Isto é a mesma coisa? Não, isto é com IP. Eu faço ali o desenho, não sei porque ele não está a aparecer. É ter, então, o load balancer. Tendo o load balancer, eu tenho duas maneiras de fazer isto. Primeira maneira é usar o IP. Como é que eu faço isto? Tenho um IP público, está aqui. Está associado ao load balancer. Atenção que este load balancer poderia ser um equipamento, agora já não é equipamento. É uma máquina, é um IP público que vai dar um container e ele está a cobrir um cluster Kubernetes e, portanto, até pode ser um software de Kubernetes que está a fazer aqui o load balancing. Ok? Há um IP público que vem parar aqui ao load balancer, como quando o cliente faz a resolução DNS de uma página qualquer, www.example.com, o DNS dá-lhe o IP público, registro lá. O cliente liga-se, vem parar aqui. O que é que o load balancer aqui vai fazer se for com IPs? Tem as N réplicas, podem ser containers, pode ser o que for. Cada container tem o seu IP. Este tem o IP1, este tem o IP2, este tem o IPN. E agora o que é que eu vou fazer? Tenho que escolher um deles para onde vou pendurar aquele cliente. Escolho o IP1, o que é que eu vou fazer? Vou fazer uma espécie de NAT. Portanto, vou trocar o endereço vou trocar este IP, que era o IP de destino que vem nos pacotes, vou trocar pelo IP1. Isto vai lá dentro do data center, parar ao container certo. Vou guardar o quê? Que isto veio do cliente com o IP tal, com o porto tal. É a mesma coisa que faz o NAT. Que é para depois, quando vier a resposta do servidor, eu vejo que o destino era o IP e o porto daquele cliente, estão a ver? E sei que tenho que voltar a trocar o IP de origem para o IP público e que tenho que mandar para aquele cliente. Sim. Então, esses IPs do servidor são IPs privados. Sim. E convém, não é? Porque vou andar a crescer e tenho uma rede interna e então lá ponho, quando preciso de mais containers, faço o build de um novo container, né? Ponho aquilo a correr lá no cluster e dou-lhe um IP e depois este software sabe que existe mais aquele IP e entra na rotação e ele faz de NAT entre eles. Ok? Isto tem esta complexidade de andar a trocar os cabeçalhos. Outra hipótese em termos de rede, depois até vou perceber melhor isto quando fizerem CGFs, como fizeram, é usar o MAC. Ok? Se eu usar o MAC, até aqui é tudo igual. Portanto, o DNS resolve isto com o IP público deste software. Okay?
Só que se eu usar o MAC, não preciso de andar a fazer traduções de IP. Então, o que é que eu vou fazer? Este software sabe os MAC address de cada container, ou de cada máquina virtual, ou o que for. E quando chegar ali, decide para onde é que aquilo vai, e aí a única coisa que tem que fazer é uma coisa que ele já tinha que fazer. Se isto fosse uma rede normal, e aquilo fosse simplesmente o que é que chegava aqui? Chegava aqui uma coisa que tinha um determinado destino. O que é que ele fazia? Fazia um ARP request para ver qual era o MAC address que correspondia àquele IP. O que é que acontece aqui? O que acontece aqui é que não usa o ARP. O que é que acontece aqui? Ele, para este IP, que é o IP de destino, sabe que tem estes NMACs. Escolhe. Em vez de usar o ARP, escolhe. Agora vai para este lado, agora vai para este lado, agora vai para este lado. Aleatoriamente. Normalmente, isto depois existe toda uma não só comercialmente, como em termos de investigação, como é que se deve algoritmos estudados não é? Podes pensar em coisas simples tipo round robin, depois podes tentar ter métricas, perceber qual é que é a capacidade de cada um. Hoje em dia, eu diria que isto deve estar a ser feito com a maior parte deles, alguns deles já devem estar a começar a usar inteligência artificial, por exemplo, Deep Reinforcement Learning é bom para isto, em que ele vai fazer medinho como é que está aqui e ainda existe outro problema, que por acaso aqui é um bocado ortogonal, que é dentro do data center, em que servidores físicos é que eu ponho estes containers a correr. Também pode ser feito de forma naif, que é ir ponto, ali, de uma determinada maneira, e distribuir, ou posso andar a ver como é que está o CPU, a temperatura de todos os servidores físicos e depois ter um algoritmo com uma rede neuronal ou um agente que decide colocar ali e depois avalia, né? E depois tem uma recompensa que tem a ver com se aquilo está a ficar bem espalhado ou não. Como pode ser um problema, por acaso não sei, ali se consiga formalizar até normal, como um problema normal de otimização, com constraints e que seja solúvel. Se bem que isto é tanto dinamismo que não parece, porque depois resolve-se para uma situação e aquilo de repente muda tudo e depois já não dá de estar a resolver um emprego. Sim. Só uma pergunta que é, imaginando que os servidores são containers dentro da mesma máquina. Essa máquina tem um MAC address. Não, cada container tem o seu MAC address. Sério? Sim. Os containers têm um fictício, MAC address fictício. São. Porque tu tens uma rede virtualizada. Certo. Tu tens um data center que agora tens a tua rede física. Uhum. Para já, normalmente, nós falamos isso em CGF. Tu tens uma rede física que até é uma rede normal Layer 3. Depois tens, entre os servidores, são feitos, a coisa mais comum agora que é o EFTR. Basicamente é entre os switches que estão ligados diretamente aos servidores, que são o ponta, fazem-se túneis entre todos os switches que estão nas pontas. São os top of the rack, são os que têm os servidores ligados. Isso é feito de túneis que é para parecer que está tudo em Layer 2, ou seja, está tudo na mesma rede de internet. E depois usa-se multiprotocolo BGP para dizer entre essas pontas desses túneis quais é que lá está, quais é que são os MAC addresses que lá estão. Uhum. E depois isso dá a ligação entre MAC addresses físicos do servidor. Depois lá dentro tens a ver containers. E os containers lá dentro, aquilo depois tem uma rede que só puder dentro do próprio servidor. Como por exemplo, quando numa máquina virtual tu tens isso. Se tu tiveres a ter 3 máquinas virtuais aí, as tuas máquinas virtuais têm MAC addresses. E tu tens um switch em software, que é o hypervisor que está a fazer, que está a ligá-las umas às outras e que está a ligá-las à placa de rede fixa. Pois é isso. Mas a minha placa de rede tem um MAC address. Tem um MAC address, mas depois quando tu estás a ter máquinas virtuais e cada máquina virtual tem o seu MAC address. E não só tem o seu MAC address, como o hypervisor está a funcionar como um switch, como se fosse um switch real, usa o ar, tudo, para simplificar os seus outros. Isso quando é que o container igual. Até aí, quando vocês vão usar o Docker Desktop, o Docker Desktop não dá nem hypervisor. Aí, se for no Linux, não é, mas se for no Linux, o Linux tem essa capacidade por baixo. O Linux é um OpenVSwitch, que é um switch em software, está no kernel. E esse OpenVSwitch é um software do kernel e no Linux você pode ter vários. Aliás, nós usamos muito na investigação o OpenVSwitch para montar redes inteiras dentro do computador. Porque o que é que eu faço? Lanço várias vezes esse software, o OpenVSwitch, é como se eu tivesse vários switches
E depois aquilo está mesmo a fazer o switching com árvores, com tudo, e também pode ser, aquilo até se monta vários outros protocolos. E eu posso simular toda uma rede só lançando esses switches virtuais dentro do computador, ou no servidor, ou do que for. E depois tens ainda softwares como o Kubernetes, que estão a correr numa cloud, que ainda te fazem parecer que os servidores são todos um grande pool como se fosse o mesmo sistema operativo. Okay? Quando vocês têm depois um OpenStack em cima disso, aquilo vai fazer parecer que tem uma parte que se chama o Neutron, que trata dessa parte da comunicação na rede do data center, faz parecer, ou que está a ser corrido em cima daquilo, que todo o data center é um grande computador. E, portanto, que seja onde estiver, está uma coisa destas, tem o seu MAC address e depois temos o Neutron e o OpenStack e o Kubernetes a fazer o routing lá pela rede física e a dizer que quando este software diz que é para ir para este MAC, a fazer aquilo e parar o servidor mesmo onde está a ver aquele onde está a ser executado aquele container. Parece muito complicado, mas não é, porque isto são layers em cima de layers, são overlays em cima de overlays. Portanto, quando vocês pensam na rede física, tem os tais túneis, o tal NVPN, configuram aquilo, tem tudo ligado com os modos. Quando este software aqui, o Kubernetes ou o OpenStack, vai correr em cima disso, a visão que ele tem já é que os servidores estão todos ligados a um switch. E depois constroem uma outra rede virtual em cima disso. Estão a ver? E depois, por fim, ainda vem o Kubernetes a correr em cima do que o OpenStack dá e a criar a sua rede virtual em cima disso. Todas elas são muito mais simples do que o sistema completo. Porque uma está a olhar para o físico, a outra já está a olhar por cima do físico, como se aquilo fosse tudo um switch, já está a ver como se aquilo fosse tudo um switch, porque atrás faz isso. E depois a outra, e por aí fora. Professor, mas só para distribuir então o software. Hoje em dia é. Quando isto houve uma altura que não. Eram equipamentos e até caríssimos. Havia load balancers em equipamento. Os servidores também começaram a ser servidores. Depois surgiu o cloud computing. Porquê? Porque, ok, vou montar aqui isto, porque de repente o primeiro grande exemplo disto foi vocês não eram nascidos. Mas agora com esta história do Irão, se calhar ouviram falar. Na guerra do Iraque, quando o Bush inventou Weapons of Mass Destruction, que não se ainda foi contado. Portanto, violação do direito internacional. Mas na altura, pelo menos, dignavam-se a mentir e a arranjar uma justificação qualquer. Eu, curiosamente, o Trump, ainda no outro dia estava a ver, na altura, dizia que ele devia ter sido impeached porque tinha levado a América para uma guerra under false pretenses. Ele agora vai sem pretenses nenhum. Portanto, inventou uma merda qualquer e acha que sim, pronto. Então, nessa altura, é que foi a primeira vez, por exemplo, o site da CNN, havia um ataque, ficava em baixo. E porque nem havia bem cloud. Depois começou a haver nos serviços muito populares, aquelas flash clouds que acontecia qualquer coisa, porque Ivan não se vai liberar o site da CNN, não se conseguiu lá ir. E depois eles começaram logo, vamos pôr servidores até era físicos na altura. E depois começa a surgir isto, isto é uma despesa enorme, e depois é naquele dia que houve uma notícia, depois do resto do tempo tem lá os servidores a correr sem lá estar nada a correr. Depois surge a ideia de lá fazer isso, eu tenho aqui os servidores, não têm nada a correr, isto é estúpido, não é? Portanto, vou arranjar maneira de poder usá-los ou não. Daí vêm as máquinas virtuais. Foi o primeiro passo. Então, como é que eu vou fazer isto? Então, tenho que virtualizar no hardware, que é para poder pôr a comer vários aqui, que é para depois poder passá-las de um lado para o outro. E depois, isso ainda tinha uma variável maior, surgiram os containers. Foi uma solução por meio de software que já consegui dar, lá está, um espaço de rede isolado, um espaço de fecheiros isolado, que pode ser um container, mas o container também pode montar volumes que estão fora do container, mas isolar é como se isolasse o file space e o network space só. Mas não precisa correr num hardware virtualizado. Não é o full blown sistema operativo. Um container não tem um sistema operativo full blown. Corre um sistema operativo, por exemplo, o container que vocês estão a fazer é um Ubuntu, que vocês estão a usar no trabalho, mas aquilo não precisa de virtualização do sistema todo, porque só tem a parte dele está isolada
e uma coisa que se chama os spaces, que o Linux já tinha, que é como se fosse um espaço do file system que é daqui. E depois, como tem a parte de rede também isolada, tem o seu próprio Mac, e depois existe, lá está, switches em software, o que acontece é, por exemplo, vocês aí no trabalho, o que é que está a acontecer? Vocês têm um container de rede, mas o vosso código-fonte, não é? Os ficheiros Java, não estão no container, estão no host. Mas o container vê como se estivesse dentro do container. Isto está feito usando um mount, que é o que se faz no Linux normal. Eu posso montar uma unidade de rede. O que está a acontecer no container é isso. Ele está a montar um sistema, a vossa diretoria está a ser montada lá como se fosse uma diretoria de rede. Está fora do container, na rede, no sítio qualquer. Isto para quê? Para vos permitir ter um trabalho fora do container. E ele vai executá-lo lá como se estivesse dentro do container, porque tem lá aquilo que chama-se um volume nos containers. Na linguagem de containers, isso chama-se um volume. Um volume. Ok? Aqui o Mac, o que acontece? Manda o ar para as malvas, não é? Portanto, todos estes Macs correspondem a este IP. Numa rede normal, o ARP, Address Resolution Protocol, nem sequer isto é pode acontecer, não é? Só uma máquina pode ter um IP. Quando eu faço um ARP request, se eu perceber 2, aquilo até vai dar. Nem sequer vai funcionar. Vai dizer este IP está aqui, ou algo assim. Aliás, se vocês tentarem configurar estaticamente um IP num computador e esse IP já existir na rede, o sistema operativo não vai deixar. Porquê? Porque o sistema operativo, se vocês configurarem estaticamente o IP, a primeira coisa que vai fazer é mandar um ARP para ver se alguém tem aquele IP. E se alguém responder com aquele IP, ele diz: este IP já existe na rede, não pode ser. Portanto, aqui vamos quebrar essa coisa do ar, mas isto é tudo virtualizado. Está a correr e eu faço o que eu quiser. Okay? Não tem problema nenhum, porque ele aqui é que vai fazer o papel do arco. Estão a perceber? Ele vai, tudo o que chega para aqui, ok, umas vezes manda para este Mac, outras vezes manda para este Mac, outras vezes para este Mac. Neste caso, não precisa estar a fazer nada, não precisa estar a fazer nada disso. O end result é basicamente o mesmo. Vai haver as duas opções aí na tecnologia que é usada hoje em dia. A redirection, já vimos que não é uma grande ideia, porque eu deixava de ter o load balancer e eu vinha aqui ao servidor, o servidor dava-me este e depois, há bocado o que eu tinha dito era, este vinha aqui, este enviava um redirect para o cliente, estão a ver? E o cliente fazia uma nova ligação para o nosso servidor. Aqui é outra opção que eu também poderia ter, que era, isto vai até ao servidor e agora é o servidor que faz pedidos HTTP para o outro, estão a ver? Não é tão bom como ter um load balancer. Tem a vantagem de não ter um choke point no load balancer, porque estas arquiteturas que estamos aqui a falar, que são as mais usadas, só têm um IP. Porquê? Para só terem um IP, aquilo passa no load balancer. Isto quer dizer o quê? Que na verdade, muitas vezes o load balancer também tem que ser replicado. Mas isto já é o Kubernetes. O Kubernetes faz isso de uma maneira, os softwares fazem isso de outra maneira, que é, se começa a receber muitas ligações para o mesmo load balancer, também aquilo pode não ter capacidade de processamento para fazer aquilo tudo. Mas o que é que hoje em dia também o load balancer já pode ser? Também pode estar em containers, podem ser replicados e aquilo depois tem uma outra maneira também de distribuir por ele também. Eu posso ter um container que seja tão grande, várias máquinas físicas? Podes. Isso é feito? Podes. O Docker permite isso. E o Kubernetes também. Em contexto de data centers. Então, se bem que normalmente lá está. Isso nem é um problema do Docker ou do Kubernetes. Isso é um problema, por exemplo, do OpenStack ou do software que tiver a família cloud. Isso, tu tens uma coisa, vou falar de uma coisa, porque é da Ubuntu e é o se quiseres fazer uma cloud em casa, no momento dos servidores, aquilo é muito fácil de pôr a funcionar. Tem um node que é o controller, depois tem que ter uma rede ligada aos todos, e aquilo já vai fazer isso, vai fazer parecer que os vossos computadores são todos um. O que quer dizer o quê? Para o Docker que depois está a correr em cima disso, isso não existe. Ele faz um container com a capacidade de processamento que precisar. E isso é o OpenStack que tem mexer isso na linguagem. Normalmente não é fácil ele estar a correr em 2 servidores físicos. Não é fácil, porque aquilo faz parecer tudo uma grande pool de computação, mas depois tens as coisas atómicas que têm a ver com a capacidade das opções. O que podes ter é réplicas a correr em servidores diferentes.
Qual é que é o critério do RP da Direction? Por exemplo, nesse caso. É a mesma coisa. Isso o critério há é maneiras de pensar como é que se podia fazer. O mais simples é ver o que recebe sempre e depois escolhe para os outros, que é o que está aqui. Aqui, por exemplo, iria sempre para o servidor 1 e este servidor 1 é que mandava para os outros, mas aqui acaba por ter o choke point aqui também no servidor 1. Última opção, que é muito parecido com a ideia que fiz, só que é para situações mais simples em que eu não tenho nada de CTRDs, não tenho Kubernetes, não tenho cloud. Ou até posso ter uma cloud, mas isto é, por exemplo, o Apache tem isto. Há uma coisa que faz isto, o Apache chama-se o Apache Squid. O Apache é um software open source que faz um servidor web. Como é que vocês estão a implementar agora no trabalho? Não sei como é que eles... Para quem quer fazer, por exemplo, nós usamos o Apache para Apache pela cadeira aqui. Para quem não quer usar, por exemplo, o Node.js, já é tentar fazer outro tipo de código, assim, uma coisa mais automática que a gente mete ali questões de configuração, não sei o que, para uma página normal. E existe o Apache Squid, que era, imaginem que eu queria fazer a página da cadeira lá embaixo, mas em vez de termos os alunos da secção de telecomunicações, o Raspberry Pi e o Nintendo se foram lá todos ao mesmo tempo, e não estavam todos ao mesmo tempo, agora de repente eu ficava super popular. Podia usar o Apache Squid, que era mantido exatamente o mesmo tipo de configuração, só que tinha que, lá está, estar a correr num sítio onde pudesse haver mais do que um servidor. Para o Apache isto é indiferente, ele pode estar a correr, porque o que se lhe vai dar é os IPs disto, e os IPs disto. Depende de onde deve haver um Apache a correr, se eu tiver isto num Apache, não está o Docker instalado, eu não tenho sítio container, eu vou dar os IPs dos containers, IPs privados. E o que ele vai fazer então aqui é, todos vêm parar aqui porque só tenho um IP público. A diferença é que aqui não há NATs, não há eu sei os MACs e envio para os MACs. Tenho que usar um HTTP. O que é que eu vou fazer? Vou fazer uma nova ligação, muitas vezes até já é quick aqui, para então a réplica que eu quero. E isto passa tudo por aqui, estão a ver? Há as duas ligações sempre. Portanto, o cliente está sempre a falar com a reverse proxy, nesta ligação, e a reverse proxy depois a fazer relay dos pedidos noutra ligação TCP ou quick para... Portanto, é uma proxy que vai com as fios penduradas perto dos clientes, só que esta está perto das redes do servidor. E a ideia desta não é fazer caching. A ideia desta é só espalhar os pedidos. Mas o que nós usamos agora no primeiro trabalho é Maven. É o quê? É o Maven. No Maven é só o compilador do Java. Então isso. O que está a usar para os containers é o Docker. Ok. Por isso é que vocês têm que ter o Docker desktop. Se tiverem containers, não precisam, porque o Docker já está. Sim, essa vai. Em muitas distribuições já está. Quer dizer, nem todas as distribuições está, depende de como é que vocês instalam aquilo, se querem fazer coisas para Rivela ou não. Se não tiver, dá para instalar diretamente. Ou seja, dá para instalar, ele só fica com o clique, ele não precisa de um hypervisor. Se for no Linux, ele não precisa de um hypervisor. Porque lá está, o Linux permite fazer essa parte da rede usando o próprio kernel do Linux. Se for no macOS, apesar do macOS baseado em Linux, não sei isso. Ou no Windows tem que instalar o Docker Desktop, que vai fazer uma máquina virtual, e depois essa máquina virtual sim suporta isso lá dentro e os containers que correm todos lá dentro. Outra hipótese que é usada muito hoje em dia e que por acaso, explorar-se por acaso não é fácil para começar a fazer assim também, só para vocês aprenderem. Vocês aqui conseguem ter o Azure com o Student e, portanto, deve ser possível fazermos isso que estamos a fazer aí, mas em vez de vocês estarem a correr o Docker no vosso computador, mas aqui também não interessa, porque depois aqui nas aulas práticas não vão conseguir por causa da rede. Sim, enquanto não formarem aqui a rede, Mas nós temos direito a Azure com. vocês têm, sim, e têm direito a algumas coisas à borda, nomeadamente podem fazer máquinas virtuais lá. Uma hipótese era fazer uma máquina virtual lá, instalar o Docker nessa máquina virtual e os containers que vocês estão a usar estarem a ser executados nessa máquina virtual do lado do centro deles, em vez de ser na vossa máquina, e vocês continuam a usar o resto todo aí, só que estão pendurados na VR da Azure. Porque vocês, pelas empresas hoje em dia, o desenvolvimento é feito assim como vocês vão fazer em containers, e os containers não estão a correr os laptops dos developers. Ok? Estão a correr um grande cloud. E na maior parte das empresas é uma cloud deles, é uma cloud dessas públicas, no Azure, no AWS.
Depois viram uma na lista, depois ficámos sem trabalho. Porque eu queria. Depois viram uma taxa de lista, ficámos sem trabalho. Esses data centers estão massivamente replicados. Sim, também sim. Aliás, esses serviços podem pensar neles com o que vamos ver a seguir da mesma forma e com isto. Isto está tudo a ocorrer em data centers desses. Na arquitetura de hoje em dia, os servidores web, das páginas, dos sítios todos, está a correr em data centers da AWS. Os grandes players podem não ser o mesmo data center. Ou seja, um data center onde está a correr o cloud com o Google. O Google também tem uma cloud dessas. Tem o Google Compute. Não quer dizer que no mesmo data center estejam a ocorrer serviços do Google Compute e estejam a ocorrer os web search, os crawlers do web search e os servidores do YouTube e os servidores do Google Docs e do Gmail e não sei o quê. Até em alguns data centers até vai estar tudo. Vai haver lá partes que é para o Google Cloud para vender às pessoas e as pessoas correrem lá os seus containers e as suas coisas, como tem lá também máquinas que estão a poder os servidores web deles com estas arquiteturas assim, não com os reverse proxies no caso deles. Depois existe outra que é usar a Apache Suite ou usar um load balancer com Kubernetes. E eu sou, por exemplo, um jornal, quero fazer um site, vou repor isto onde? Está no AWS desta vida, no Azure, no Google Cloud Compute, numa coisa dessa. Pago o serviço e eles até têm serviços onde me fazem isto, não é? Gerem, essas algumas têm o serviço em que eles fazem, não é com reverse proxy, mas dão um serviço com o load balancer em que fazem o seguimento dos containers e tudo. O que a gente tem que dar é o código do Node.js ou do que for que eu quero correr no container. Ou do vosso primeiro trabalho, que eu quero correr no container. E eles dão um endpoint com um servidor público e depois vou pagando se eu quero que seja elástico. Eles chamam Elastic Compute, o que ele vai fazer é ele vai fazer spin-up de containers, quando ele começar a dizer já não aumentar, vai criar mais containers e vai começar a receber pelos containers. Então, o que é que nós usamos, na verdade, uma combinação disto que tivemos a ver agora, ok? Para um data center, olha que o nosso curso aqui está a ser um data center, eu estou a fazer isto. Só que agora ainda temos um problema, que é, imaginem Netflix. Ok, vai lá, se for toda a gente parar para o mesmo data center, né? Eles têm não sei quantos milhões de clientes, se estiverem todos a ver ao mesmo tempo, vídeo e HD que seja, é aí não sei quantos milhões vezes 3 megabits. Agora, por maior que sejam os links entrarem para o data center, não vai dar. Portanto, eu vou ter que fazer uma outra coisa que é não só replicar num data center, como espalhar os clientes por vários pontos do mundo. Para espalhar os clientes por vários pontos do mundo, só há uma forma. DNS. Ok? Usar o DNS para fazer isto. De onde é que surge esta ideia? Esta ideia surge antes destes grandes gigantes ainda. Surge quando começa a haver vídeo e imagens muito na internet. Que é a rede é mais lenta, tenho um grande atraso, tenho este problema, se tiver não sei quantas pessoas a ver o meu site tem um vídeo, de repente aquele link fica todo cheio. Sim. Era mais ou menos nessa linha que você estava a dizer. Como é que os livros pela AWS já aquelas paredes? Já não percebi. Pode ser por posição geográfica, por exemplo, quando percebe a query do DNS, ele olha para o IP do pedido, do IP de origem. Imagina, quando faço um pedido de DNS, o IP de origem vai ser o IP do que eu vou ter lá de casa. Ele, por exemplo, basta ir ao registro do RIPE e ver que aquilo é de Portugal. Se vê que aquilo é de Portugal, vai-te mandar aquilo no global. Se vir, de repente, como agora foste fazer uma viagem, estás na Ásia, quando fazes a mesma coisa, estás ligado ao Wi-Fi do hotel, vai ser o IP público do provider do hotel, no pedido, ele vê que é da Ásia e vai-te mandar assim para a Ásia. Essa ideia vem das CDRs e a mesma ideia serve para estes grandes, como o YouTube ou o Google, fazerem também e a Netflix dividirem os vários sítios geográficos onde eles estão. Mas a ideia até veio antes, quando não era sites que tinham grandes, mas começavam a ter média que era pesada.
sites de jornais, precisavam ter fotografias, precisavam... O que é que acontece? Eu tinha o meu próprio servidor, imaginem ali embaixo. Por exemplo, eu na página da cadeira tenho vídeos, mas os vídeos não estão ali no Raspberry Pi, estão no YouTube. Ok? É exatamente esse princípio. O YouTube, para mim, está a servir de CDN. Está a servir de Content Distribution Network, que é o que CDN quer dizer. Surgiram umas empresas, há uma que existe até hoje, que é o maior gigante, que é a Akamai, que foi a primeira a desenvolver isto, que é, as pessoas começaram, queriam pôr fotografias. Imagina que eu não tinha, não existia o YouTube. Eu queria pôr os vídeos ali, tá? Tinha que guardar lá os vídeos. Guardava lá os vídeos, estava a ver o vídeo e acabou. Então o link dali não tem mais que os 13 megabytes, né? Com 2 a ver ao mesmo tempo, acabou. Portanto, mais já não consegue. Então, apareceu uma empresa com esta, foi das primeiras a fazer esta ideia, que era a Akamai. Não sei se foram os primeiros, se calhar apareceu academicamente antes, mas foram os primeiros grandes a fazer isto. Que era fazer o quê? Epá, então, nós vamos montar aqui uma coisa que é, vamos aos ISPs, metemos lá umas máquinas e agora, tu queres fazer um site, dás umas imagens e eu meto as imagens nas minhas máquinas, nos meus discos, que eu vou pôr ao pé dos ISPs. Okay? Eu pago os ISPs metem lá aquilo e eu vou cobrar este serviço aos outros, que é vocês querem alojar aqui as vossas imagens e os vossos vídeos e vão pagar um X. Ok? Vantagem disso. Vocês imaginem agora uma página simples. Vocês têm uma página simples, eu acho que até está aqui um exemplo. Exato, temos aqui um exemplo para ver. O que é que acontece? Vocês têm uma página simples. Aqui está um vídeo diretamente aqui. Ou seja, este vídeo está no servidor. Estão a ver? O link é só o link do fecheiro. Está lá numa diretoria, que é a diretoria do bar. O que é que eu vou fazer? Não vou mandá-los lá para a CDN. Toma lá. Os discos, ou o que fosse. Hoje em dia fazemos upload, né? para lá. E agora, em vez de eu pôr aqui, que é o que eu estou a fazer lá em baixo, eu lá tenho um link do YouTube. Portanto, tenho um link cdn, estão a ver? .com e depois a CDN tem lá. O YouTube, eu vou-vos mostrar aqui uma coisa que já é antiga, mas para terem uma ideia, já é bem antiga. Eles já nem sequer usam aquela tecnologia para enviar o vídeo, mas com a ideia está lá. O que é que eu vou ter? No caso do YouTube, lá está. Se vocês tiverem a aceder à página aqui em Portugal, vão parar uma réplica do YouTube aqui na Europa. Se tiverem a aceder à página nos Estados Unidos, vão parar uma receita dos Estados Unidos. Provavelmente, como os vídeos das aulas não são muito populares, eles se calhar devem buscá-los aqui. Não estão copiados em todo lado, mas eles são muito populares. Aliás, no YouTube, agora também já há uns tempos que não vejo isso no ninguém, mas aqui há uns 4 ou 5 anos. Lembro-me de falar com pessoas aqui de operadores e havia caches do YouTube nos operadores. Aqui. Obviamente que essas caches nos operadores aqui não têm inteiro. Têm tipo os 100 ou 200 vídeos mais vistos daquele dia. E esses estão numa cache até aqui, que era para se inscrever facilmente com a rede móvel, ainda antes do 5G, não sei o quê. Para estar logo ali. Então, estão a ver? Isto é o quê? Quando aparece este link, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer a resolução deste nome DNS, não é? Eu estou a ouvir. E aqui é que eu estou a agir. Esta empresa como a Akamai está a vender o serviço. Estou a vender o serviço, crio o meu domínio. Crio o meu domínio, sou eu que tenho o servidor DNS que faz a resolução desse domínio. Então, vou fazer um servidor DNS especial. Tem vários registros de dados para cada nome. E agora, quando chega ao pedido, vou olhar para o pedido, o IP de origem. Este é o IP de origem, este é o registro lá que vai fora. Eles nem é só o IP de origem. Hoje em dia, estas coisas são mais sofisticadas. Eles devem fazer medições, devem olhar para o TTL do pacote, quanto tempo é que o pacote a chegar lá, essas coisas, e depois terem algoritmos para fazer. Podem também não ser diretamente deste IP, mas deste coisa, não pode ser deste IP, mas depois de repente podem olhar para o processamento que está a acontecer naquela réplica, para a carga que lá está, e de repente não vai para este, está muito cheio, vai para este, também não é tão longe, mas não é tão perto, mas está mais livre.
Basta terem, basta terem uma medida de quão cheios estão os links dos pontos onde eles têm as coisas. Com os ISPs. Ok, portanto, o que é que acontece? É isto que estávamos aqui a dizer. Portanto, eu tenho, então, o servidor DNS da CDN. Quando aparece o link, a query vem para aqui, e eu depois vou enviar o registro lá da réplica que interessar. Agora, esta réplica, o que é? Se for uma coisa como a Akamai, vai dar eventualmente lá um data center um ISP, ou um data center local que está ligado a um ISP, ou nem é um data center, é só discos e storage que está no ISP dali. Se fores uma arquitetura de uma Google, de uma Meta, vai para um dos data centers deles, e depois dentro do data center deles temos aquilo que vimos nos slides anteriores, temos réplicas, depois dos servidores, e por aí fora. E, portanto, estão a ver, temos aqui um mecanismo para lidar com os dois problemas que eu disse no início da aula. Que é o processamento, número de acessos, lidar com os TCPs, lidar com os acknowledge, com os TLS. Outro é a largura de banda física dos links, onde eu estou se eu tiver a passar por esses dados. E então eu tenho que usar as duas coisas. Um mecanismo à la CDN para a parte da largura de banda, para distribuir geograficamente os pedidos. E ir para o sítio mais perto de mim, para o data center mais perto de mim. E depois, dentro desse data center, ter as réplicas para aguentar o processamento. Porque as CDNs não resolvem tudo, não é? Portanto, pode ser por location e depois por carga, como eu estava a dizer. Portanto, ele pode olhar diretamente para o IP de origem e depois ir pela localização, ou então pela carga. Né? Imagina aqui na Europa tem mais do que um ponto. Se eu vir para um ponto A, já está com os links muito cheios, pode mandar, em vez de mandar para uma cache em Portugal, mandar para uma cache em Espanha, ou em França, que está mais livre, seja o que for. Tem o problema da carga escondida, tem o TTL, embora as CDNs usem o TTL muito baixo para as instruções da ABS, mas durante aquele período, todos os clientes que usarem servidores, durante o DNS, tipo o cache, o pedido não chega ao Alternative Name Server da CDN, portanto, toda a gente vai parar ao mesmo sítio. Normalmente, como isto é por localização, não é um grande problema. O que vai acontecer é que todos os de Portugal também pararam à DST de Portugal, que já era que normalmente se diriam. Portanto, se não tem tanto problema. Pronto, para terminarmos aqui isto, tens aqui um exemplo. Eu agora até pus aqui esta figura mais recente, já lá vamos. Isto é muito mais do que isto. Hein? Atenção, eu estive a ver na página de onde veio esta figura. Porque isto, obviamente, o YouTube não divulga isto. Isto tenta-se descobrir por informações, algumas que eles divulgam, porque a Google tem um blog onde até quando vai a da inteligência artificial, coisas do género, e não sei o que eles vão fazer, clicando, vocês metem lá, posts, eles até dizem, às vezes dizem algumas informações. Mas é muito mais do que isto. Acho que atualmente, vocês estão a ver que não estão aqui, acho que são 3.000 atualmente. Há 3.000 videocaches no YouTube, espalhados pelo mundo. Okay. Aqui não estão nem pouco mais ou menos 3.000, não é? Portanto, estes pontos vermelhos hoje em dia são 3.000. Okay? Há 3.000 destes pontos vermelhos hoje em dia. Mas é muito ok? Como é que eu vou fazer? Vou ter que usar estes mecanismos que tivemos a dizer. Se eu tenho 3.000, há 3.000 sítios diferentes onde eu posso parar. Depois, em cada um daqueles 3.000 sítios, eles também não são todos iguais. Sim. Alguns são só caches de vídeo, ou seja, só lá tem os vídeos. Outros têm réplicas com load balancers também na parte. E isso também está separado. Okay? Já estava desde o início. Sempre teve. Ou seja, o que está aqui em cinzento, isto é uma arquitetura mais antiga. O que está aqui em cinzento é para a parte HTML. Ou seja, o interface, JavaScript, para fazer o logo dos vídeos, para eu fazer as buscas, tudo à exceção mesmo da parte de mostrar o vídeo. Isto era o que estava a cinzento. E isto era só para o vídeo. Ambas as coisas estão espalhadas pelo mundo
a parte cinzenta espalhada nos data centers da Google, a parte dos vídeos, não só pelos data centers da Google, mas por esses tais 3 mil sítios, inclusive sítios ISPs e por aí fora. Tem cache do vídeo do YouTube. Ok? Portanto, estes são os Video Front-End Servers e os cinzentos são os Front Web Servers. Em ambos os casos, temos aqui o que vimos. Começa com a resolução DNS, que vai enviar para o data center mais próximo de mim, com a parte cinzenta. Vem a página, monta a página toda, dali, como pode ser muitos pedidos, em cada sítio cinzento, isto pode ter um load balancer e não sei quantas réplicas, em containers. Vou parar uma delas, venho a página toda. Na página é para ver o vídeo tal, tem lá aquele link com aquelas letras. Então, outra vez, qual dos cor-de-rosas é que eu vou buscar comigo? DNS outra vez. E aqui, eventualmente, algumas caches já não existem réplicas nem nada, é já só uma cache que eu vai mandar o vídeo. Ou ainda poderia haver ali também outra arquitetura. Só que vocês veem, é isto que está aqui também, reparem. Esta mais moderna que eu descobri agora. Vão ver aqui? Web Browser, Mobile App, Smart TV. O que for. É o cliente. Certo? Quando eu estou a ver vídeos do YouTube. O cliente faz um pedido DNS, não é? Vem parar ao Load Balancer. O Load Balancer já da zona dele. Primeiro passou pelo DNS. Se eu estiver aqui, vou parar um. Se eu estiver na estrada, vou parar outro. Isto não dá a ser, isto vai parar. O load balancer não dá a ser tranquilo. Que o DNS me deu um registro lá, no mais perto de mim. Este load balancer vai dividir isto, lá está, nas duas coisas. Esta gateway é para a parte do HTTP e depois aqui vai à procura do vídeo. Tanto que o nome que está aqui, estão a ver, CDN Cache Chain. CDN Content Distribution Network, que é o mesmo princípio. Não vai ver se tem ali, vai fazer uma query DNS também, vai ver se tem ali alguma cache com os vídeos perto. Qual é mais perto? Vamos. Ok? Estão a ver? Esta é direta. Aqui o que é que ela vai fazer? Query DNS, pau. Uma das 3.000 locações, das 3.000 locations. É que ele achar que é melhor para mim, que está mais perto de mim. E o vídeo é só isto. A parte web. O que é que ele vai fazer? Aqui até tem vários serviços, estão a ver? Tem o Stream Service, depois vai ligar diretamente aqui à parte do vídeo. E depois tem aqui Cloud Storage, bases de dados, de toda a forma. Mas o que é que ele vai distribuir? O Load Balancer. Entre Regional Points of Presence. Também. Portanto, vai para um determinado ponto ao Point of Presence, onde depois existem então os containers que fazem que cada uma destas coisas é uma aplicação. O que acontece aqui é que vocês não têm só o servidor web. Estão a ver? Tem um servidor web que acaba por ser esta gateway aqui, mas depois o que é que este servidor web faz? Chamadas API, estão a ver? Pode ser para o serviço de upload, pode ser para o serviço de search, pode ser para o serviço que dá a metadata do vídeo, que é as características do vídeo, a identificação do vídeo. No caso do upload, isto ainda tem aqui uma coisa no meio. Não sei se vocês já fizeram vídeos no YouTube. Quando vocês metem um vídeo no YouTube, primeiro ele faz o upload e depois tem a parte que tem esta parte da compressão e às vezes faz uma conversão de formato, não sei o quê. E depois isto é uma coisa de publishing e subscription que é para fazer aparecer o vídeo nas buscas todas. Portanto, eles vão ter uma base de dados qualquer e cada vez que a gente põe um vídeo, aquilo manda, existe aquele vídeo, espalhar aquilo pelas bases de dados todas de indexes da Google no mundo inteiro. Ok? Portanto, aqui, e cada arquitetura há de ter a sua coisa. A questão aqui é que temos sempre as duas coisas, temos sempre uma redireção espacial para a zona do DNS, zonas, e depois em cada data center temos aquelas arquiteturas de load balancing, pode ser feita com IP, pode ser feita com LAN, pode ser feita com containers, com máquinas virtuais e por aí fora.
Portanto, estão a ver, é isto que o sistema hoje em dia faz coisas muito populares. Porque temos um paradigma de cliente-servidor. Dinheiro. Se eu tenho uma coisa massivamente popular que quero disponibilizar com acesso a muita gente, estão a ver o dinheiro que é preciso gastar, não é? Então, aqui, infraestruturas massivas, data centers, servidores DNS, caches espalhados pelos ISPs, que são discos que têm que lá estar, equipamento físico, que é preciso pagar custos operacionais, não é? Capital expenditures, depois operational expenditures, é só o dinheiro. O dinheiro é comprar os discos, é depois pagar ao ISP pelo espaço que os discos ocupam, pela energia que gastam, não é? Por X por mês. E, conceptualmente, tem outra maneira de fazer isto, que é, vou ver se em vez de eu ter cliente-servidor, ou seja, em vez de eu estar neste paradigma de eu tenho que ir a um servidor, ou eu tenho que ir buscar um cliente, um conteúdo, desculpem, na verdade é um conteúdo, desculpa. O servidor é o tal conteúdo. Isto é uma das coisas já agora engraçadas em termos de rede, mas nunca vai avançar porque a sua estrutura é tão grande. Que há muitos anos já, em termos académicos, se discute que a rede foi feita para encontrar máquinas, mas na verdade ninguém encontra máquinas e as pessoas encontram. É isso que eu estava a dizer à aula posto, porque as pessoas estão à procura não é de uma máquina, por isso é que eu tenho DNS a dar 10 máquinas diferentes. O que eu estou à procura é um conteúdo. O que eu estou à procura não é um servidor, porque há 10 hackers diferentes. O que eu estou à procura é de qualquer coisa que seja aquela página e que tenha aqueles conteúdos que seja aquela aplicação. Portanto, a rede não está, foi feita para encontrar máquinas e para ligar máquinas, quando na verdade é usada não para isso, mas para ligar conteúdos e aplicações. Isso levou um conjunto, e existe carradas de investigação que nunca vai para a frente, porque a internet não se muda assim. Mas... E estes sistemas estão a transformar uma rede um bocado nisso, não é? Nós devemos ver aqui é como é que eu, de repente, não quero seguir a uma máquina, se quero seguir um conteúdo, então como é que eu espalho isso? Porque é muito simples o que as pessoas fazem. Então, outra maneira alternativa é, nem toda a gente tem este dinheiro, não é? Então, como é que eu posso distribuir conteúdo de uma maneira escalável usando uma rede peer-to-peer? Sem estas complicações na infraestrutura. Em teoria, isto é super poderoso, porque se eu tiver N utilizadores e fizer uma árvore binária, uma coisa assim, estão a ver? Cada um tem duas folhas, estão a perceber? E depois isto depende de quantos é que são, vai espalhar. Isto vai ter sempre, se eu tiver N, as folhas, que são estas aqui de baixo, vão ser sempre N sobre 2. Numa árvore binária. Uma divide-se em 2. Portanto, eu vou ter sempre N sobre 2, que são os que cá de baixo, e N sobre 2, que estão no caminho aqui à frente. Portanto, eu posso fazer N sobre 2, em que este N sobre 2 são as folhas, e depois posso fazer a árvore ao contrário, em que os que agora são as folhas ficam por cima, e os que estavam por cima ficam por baixo. Os outros N sobre 2. Ok? Se eu dividir um conteúdo em pedaços, e puser cada bit a receber de um e enviar para os dois de baixo, portanto, recebo do de cima e envio para os dois de baixo, este outro dois, portanto, este recebe daqui, envia para estes dois, depois se isto continuasse, este recebia e enviava para os outros dois, por aí fora. Portanto, se eu fizer assim de uma maneira, mas se fizer algo ao contrário, e fizer exatamente ao contrário de outra maneira, em teoria, eu conseguia ter N vezes a largura de banda de cada um dos fios. Era essa a largura de banda máxima que eu tinha para transmitir aquele conteúdo. Agora imaginem, se vocês olharem aqui para o Pirate Bay, não sei como é que isto está agora, que não está sempre a ser mandado lá abaixo, que chegou a ter 10 milhões de utilizadores, se eu organizasse em teoria, se eles estivessem todos a partilhar o mesmo conteúdo, certo? Em teoria eu podia ter 10 terabits por segundo. Bastava que cada um tivesse 1 megabit por segundo. Porquê? Partia aquilo por entre pedaços, em 10 milhões de pedaços, e podia enviar aquilo organizado com algo que eu vou conseguir atingir isto. Mas há potencial, não é? Há potencial se eu organizar isto desta forma. Então, isto é uma possibilidade de distribuir conteúdos de uma forma escalável e com
e ficar sem ter aquela infraestrutura toda. No entanto, portanto, isto sabe, esta ideia existe desde o início quase da internet. Okay? Houve vários. Neste momento sobrevivem aqui um conteúdo, um protocolo que é o melhor. Basicamente, tentou-se fazer os primeiros nem sequer tinham bem esta ideia de dividir os conteúdos em blocos. Tinham só a ideia de ligar computadores uns aos outros, desde um cliente servidor, a ver uma maneira de descobrir quem é que tinha o fecheiro, depois eu ligava uma vez e tirava o fecheiro de lá. O que não era tão eficaz, porque eu estava limitado à minha lado do banda e ao lado do banda que eu ligava. Não era eficaz, porque muitas vezes o fecheiro não era aquilo que era suposto ser, e as pessoas queriam não o quisessem. E o BitTorrent, já vamos ver, resolveu esses problemas todos. E, portanto, é o que sobrevive. Então, pensando no sistema peer-to-peer, tenho aqui duas componentes. Temos uma primeira componente, que já vamos ver que é por onde vamos começar, que é como é que eu transfiro o conteúdo desta forma. Ou seja, como é que eu divido o conteúdo em pedaços, como é que eu organizo os peers, aqui não é como se diz, os peers, para trocarem estes pedaços da melhor forma. Depois tenho um segundo problema, que é como é que eu descubro quem é que tem o conteúdo que eu quero. Então, o BitTorrent, originalmente, tinha uma coisa que se chamava o tracker, que era um servidor. E, portanto, não era 100% nesse sentido que havia um. Aquele servidor não ia só para ir buscar a lista de peers que tinham aquele conteúdo. Okay? Portanto, eu ia buscar o torrent. Uma das coisas que o torrent file lá tinha era o endereço do tracker. E eu vou ao tracker dizer, olha, eu quero sacar este torrent. E o tracker dá-me um enxame que é, são estes os peers que estão ligados que têm este conteúdo agora. E depois ele começava a ligar, começa a ligar os peers e a tocar aqui, estamos a ver. E se ainda tem esse ponto do tracker que é centralizado. Então surgiu também muita investigação, e algumas delas são usadas hoje em dia, em como fazer uma base de dados distribuída, que é o que eu quero, que é para não ter que ter o tracker centralizado. E aqui surgiram o que se chamam as DHTs. Ora, todos vocês já usaram a programar hash maps, certo? Tem um Kim, um Velo, em que são muito rápidos, porque ele sabe onde é que está a memória por causa do HTTP. Isto é o mesmo princípio, mas distribuído. Em vez de ser a memória do computador, centralizado, são os peers todos. Portanto, uma informação pode estar guardada em qualquer um dos peers. A DHT é como é que eu descubro qual é que é o fio, onde é que ele está. Ok? Nós vamos ver rapidamente as duas coisas. Os dois pontos. O BitTorrent tem 5, não tem muito o que saber. Antigo, já é 2001. O que é que veio resolver? Os primeiros sistemas que tinham estes problemas, que era como é que eu descubro quem é que tem o conteúdo que eu quero, e aí também vão entrar depois as DHTs, mas aqui é a figura do tracker. Como é que eu vou replicar esse conteúdo pelos peers para tentar fazer que as experiências sejam mais rápidas possíveis? E como é que eu vou encorajar os peers a fornecerem conteúdo e não serem apenas consumidores do conteúdo? Porque o sistema peer-to-peer para funcionar, eu tenho que ter peers onde eu possa ir buscar o conteúdo. Se eu tiver só a fazer download e não der os meus pedaços a ninguém, não der os meus conteúdos a ninguém, isso vai funcionar. Então o BitTorrent endereça cada uma destas preocupações. Okay? Peer Discovery. Como é que eu faço isto? Então definiu-se que havia um fecheiro, que é o torrent. Vocês quando usam o torrent, já sabem o fecheiro que é o torrent, que é o fecheiro pequenino, com meios de capas. O que é que este fecheiro lá tem? Tem o nome do tracker, ou agora nas versões com DHT já não. Já vamos ver se não tem essa parte. Mas pode ter o name do tracker. Quando não tem o name do tracker, tem outra coisa que é o servidor, que é esse sítio onde eu posso ver clientes que estão ligados inicialmente. Tem lá mesmo. Cada vez que o cliente se liga, ele vai ao servidor e quer lá. E depois, quando alguém sabe que o código tem o nome desse servidor, vai a esse servidor, basta eu ter um flow 2 e já vou conseguir entrar. Vamos ver uma DHT. Para entrar numa DHT, na verdade, basta muito.
Basta eu saber um peer que esteja no DHT, eu vou conseguir entrar. Porque depois vou poder fazer uma query. É esse de onde é que eu me devo inserir na DHT. Ok? Portanto, de uma destas duas coisas tem lá, ou o sítio onde está mesmo o tracker, ou então onde é que eu posso ligar um peer qualquer para entrar na DHT. Depois tem uma lista de pedaços do ficheiro. Isto é muito importante, porque no início das peers, a pessoa ia lá todo contente sacar o perfil, não sei o que, tinha lá o nome, e pensa que aquilo era perfil qualquer. Como é que isto resolve isto? Então o que é que eu faço? É um conteúdo qualquer. Quando eu crio o torrent, o que eu faço é, imagina que aquele conteúdo com 4 GB, ele divide aquilo em pedaços X capas, depois faz o hash de cada pedaço. O que é um hash? É uma função, nós depois vamos voltar a falar nisto na segurança. Este SH1 é uma das que pode ser usada, já vai no SH2. É uma função que faz o quê? O SH1 tem 160 bits. Portanto, há 2 levantados a 160 resultados diferentes para aquilo. Certo? 2 levantados a 160 resultados diferentes para o hash. A ideia de uma função destas é, eu ponho uma quantidade arbitrária de bits à entrada, ele mistura aqueles bits todos, faz um cálculo qualquer e resulta em 160 bits. Se eu mudar um bit na entrada, tem que dar tem que mudar qualquer coisa no hash, estão a perceber? 2 hashes iguais não podem corresponder a coisas diferentes. Portanto, 2 coisas diferentes têm que mudar um bit, têm que dar 2 hashes diferentes. Por isso é que os hashes têm que ter um número razoável de bits. Não é? Porque se fosse, por exemplo, nós vamos fazer aqui um exemplo com 5 bits. Com 5 bits era muito fácil haver muitas coisas a dar iguais, porque só tem 2 possibilidades. Ok? Portanto, uma boa função de hashes tem no mínimo 160 bits. Por aí. Outra coisa interessante é que eu até podia fazer um hash e fechar inteiro. Mesmo que ele tenha 1 tera. Vai dar 260 bits. E se eu mudar 1 byte, o tera devia dar 260 bits. Devia dar 160 bits diferentes. Isso é uma boa função de hash. Okay? Então o que é que eu vou fazer aqui? Pego o fecheiro, divido em pedaços. Podem ir de 64 a 512 capas. E depois faço um hash de cada um dos pedaços. Os pedaços é o que eu vou utilizar com os peers. Então, cada vez que eu faço um download de uma coisa daquelas 512 capas, assim que eu recebo os 512 capas, eu vou fazer o hash e vou comparar com o hash que está no fecheiro torrent. Se for igual, está tudo certo, continuamos. Se não for igual, descarto, porque não é o pedaço que era suposto. Okay. Esta informação, mesmo assim, é a lista dos pedaços e o hash deles. Cada pedaço tem 160 bits, mesmo assim isso é normalmente à volta de 1000 vezes mais pequeno que o conteúdo. O fecheiro torrent, porque só tem a lista dos chunks e o hash. E que como imaginem, basta pensarem que cada chunk de 64 bits no torrent está representado por uma coisa de 164 capas, passa para 160, que é o hash aqui. Daí a redução de mais de 1000 vezes no tamanho. Então, a única coisa que o BitTorrent ainda continua a ser meio centralizado, e é o que está nos parent bases, assim, é o fecheiro torrent. Eu tenho que obter o fecheiro torrent. E isso é que normalmente ainda está em servidores, e de como os torrents muitas vezes são ilegais, que eles são perseguidos e mandados abaixo, não sei. Mas vocês ainda têm os prévios desta vida que usam torrents e os torrents eles vão buscar os fecheiros lá aos servidores que nem sei onde é que estão. Embora tenham outras alternativas como usar CDRs. Uma das coisas que se usa no Selenium é usar o CDR. Se usarem o CDR não estão a usar torrents. Se não estão a usar torrents não precisam de VPN, porque mesmo que os conteúdos sejam ilegais, a única maneira de alguém saber que os conteúdos são ilegais é se o CDR disser. E há vários, existe um até a Grid, que é um cloud storage, e eles escrevem lá e dizem, eu não sei o que é que cá está. Os fecheiros, eu não sei o que é, quem os capõe é que sabe o que é que lá está. E depois, convenientemente, montam essas coisas na Albânia ou em qualquer país que tenha uma legislação que nos permite dizer, eu não sei o que é que cá está.
O peer-to-peer é fácil das redes saberem. Está a passar peer-to-peer, como o MPTC também. Aquilo é HTTP, mas eles veem quando é que são os IPs, e não sei se bem. Então é assim que isto vai funcionar. Portanto, eu vou buscar o fecheiro, que é o torrent, que é uma espécie de um metafile, porque é um fecheiro sobre o fecheiro, com as características do fecheiro. Se for com o tracker, eu vou buscar o endereço, aqui está com o endereço do tracker, vou ao tracker, e o tracker dá-me o que se chama o enxame, swarm, que é os peers que têm aquele conteúdo. E eu vou começar a ligar-me a esses peers. Okay? Depois existem, vocês também conhecem estes termos, os seeders e os leechers. Os seeders são peers que têm o conteúdo inteiro, ou seja, têm os chunks todos. E os leechers são os que ainda não têm os pedaços todos. Quando eu me ligo inicialmente aos primeiros peers que estão lá no tracker, o BitTorrent faz outra coisa interessante, que é, não começa logo a sacar peers. Cada um dá-lhe uma lista, dos chunks que tem, eu recebo de todos e vou começar por tirar os que recebi menos vezes. Ou seja, é os que existem dentro. Certo? Portanto, se eu tenho, há um chunk e os 4 peers que eu neguei dizem todos que têm, mas há um chunk só que disse, vai ser esse o primeiro que eu vou tirar. Esse é o primeiro que eu vou tirar. E isso vai fazer tendencialmente no BitTorrent não existe desequilíbrio. Os chunks existem mais ou menos todos por igual dentro do enxame. Porque todos começam por tirar os menos populares e vai acabar por tender com uma distribuição normal. Eles vão ter todos mais ou menos a mesma probabilidade de existir. Primeiro ponto, esse. Segundo ponto, começa a tirar chunks e se durante um bocadinho eu não começar logo a partilhar os meus chunks, sou asfixiado. Logo, começo a deixar de conseguir receber links. Portanto, pelo menos durante o tempo em que eu estou ligado a fazer o download, eu estou a ser também um seeder dos conteúdos que eu tenho. Okay? Portanto, isto funciona muito bem para conteúdos muito populares. Se for um conteúdo não tão popular, pode ser mais problemático porque não há sempre gente a tocar e os que não estão a tocar desligam, depois pode ser difícil haver um seeder com os conteúdos todos. Mas, como o tracker indica quando se está a usar torrents, etc., funciona muito bem para coisas populares porque há sempre pessoas que estão ligadas a redes, quando está toda a gente ligada a redes, os dados vão sempre aparecer. Pronto, isto é o funcionamento, não tem muito que saber. Agora, o que é que está ali? Como é que eu descubro o enxame? Se eu for um tracker, posso mandar uma rede destas abaixo e simplesmente publicar o tracker. Então começou também a haver muita informação, muita investigação sobre como fazer então as tais DHTs. E existem estas versões todas, nós vamos aqui só ver o corte. Todas elas são papers mais ou menos da mesma altura. São os nomes que deram aos papers. Surgiu mais ou menos da mesma altura de 2008 até 2010. Começaram a aparecer e fazer-se investigação neste tipo de coisa. Como é que funciona o Cord? Que é o que nós vamos ver aqui, então. Funciona baseado em hash. Já vimos que era o hash e os chunks, certo? Aqui o que é confuso? O hash aqui é usado para várias coisas diferentes. No Torrent era usado só para ver se o pedaço era mesmo verdadeiro. Para comparar os hashes. Aqui não estou a usar para isso. E na segurança, nós vamos voltar a fazer hash, voltar a falar de hash na segurança. Na segurança também a utilização do hash sem pressa. É sempre ver se uma coisa foi alterada. Foi adulterada. Okay? Aqui não. Aqui não vamos usar nesse sentido. Aqui vamos usar no sentido em que um hash é uma coisa com um número de bits fixo e que identifica univocamente uma coisa. Porque lá está, se eu mudar de bit, muda o bit. Portanto, aqui não vou usá-lo para ver se alguma coisa foi tampered with, se foi alterada, mas vou usá-lo como identificador. E vou usá-lo como identificador de duas maneiras. Vou usá-lo como identificador dos peers, fazendo o quê? O hash do IP. Faço o hash do IP, tenho um número único, certo? Que vai ser o identificador daquele nó. Porquê que eu estou a usar o hash como identificador do nó e não uso o IP? Também o IP como isto também é único. Né? Porque
vou usar este identificador como maneira de encontrar o conteúdo. Como? Porque eu vou identificar o conteúdo também com o hash. Então quer dizer que eu vou ter duas coisas diferentes. Uma que é o IP do peer, outra que é o torrent, identificadas com um identificador que tem o mesmo tamanho. E que é a mesma coisa. Certo? Porquê é que isto me é útil? Porque agora eu posso dizer uma coisa que é: vou formar um anel de peers que está pela ordem do hash. Imaginem que é o exemplo que eu tenho aqui, que só temos 5 bits. Era um mau hash, mas não conseguimos perceber. Quer dizer que existe um espaço de 0 a 31 identificadores, valores de hash. Certo? Então, para os IPs, imaginem que eu fazia para os IPs e então tinha, fazendo o hash dos IPs, tinha aqui um IP que tinha dado 1, o hash tinha dado 1 IP que tinha dado 4, um IP que tinha dado 7, um que tinha dado 12, outro tinha dado 15, outro tinha dado 20. Certo? Isto é o identificador dos nós que existem. É óbvio que se eu tivesse só 32, isto depois agora dava poucos fecheiros que eu podia ter. Porquê? Porque só sobram os que estão a tracejar. E se eu fizer o hash e o torrent, vai dar o quê? Um destes valores. Não vai dar de certeza nenhum dos que está assim dentro. Senão era uma má função 10. Certo? Vai dar números que não está ali. Agora imaginem isto para 2 voltado a 160. Portanto, dá não sei quantos milhões de espaço. Nunca vai estar todo preenchido por peers. Portanto, faço os hashes e os IPs. Alguns desses identificadores são os cinzentos. Mas sobram todos os outros para os fecheiros. E eu sei que os fecheiros vai dar um dos outros, porque uma função de hash é assim. Se o IP já deu aquele, é impossível que o hash torrent dê aquele outra vez. Vai ter que dar um dos outros. Então, se temos esta coisa, tenho estes que dão estes, e agora posso fazer o hash do torrent, e eu sei que me dá um dos outros, eu vou definir como é que isto fica guardado. E como é que eu vou definir isto assim? Vou definir como? E isto, os hash maps funcionam de maneira parecida, mas é com endereços de memória. Isso é com IPs. Então o que é que eu vou dizer? Eu vou definir que se o meu torrent, quando eu faço o hash, der um valor, por exemplo, de 5 ou 6, vai ficar guardado no 7. Se der um valor de 8, 9, 10 ou 11, vai ficar guardado no 12. Se tiver de 13 ou 14, fica guardado no 15. E por aí fora. É o que está aqui. É este sucessor. Okay? O sucessor é o identificador a seguir naquele espaço de 2 voltado a 7. A 107. É o identificador que existe. Ou seja, para o qual existe um IP que deu. Ok? Então como é que isto vai funcionar? Eu vou-me ligar. Certo? Eu vou-me ligar a uma coisa destas. Faço um hash no meu IP. Imagina que deu aquilo que não existe. Deu 24. Sou um novo que apareceu agora. Fiz o hash no IP da 24. Saquei o torrent. Ligado. O torrent vai lá estar. Muitas vezes tem lá um início. Não sei se tinha este aqui. Um endereço onde eu posso ir buscar um pirocalhas. Se eu tiver usado o cliente, às vezes eles têm um diretório. Dos que estão lá. Um sítio onde eu posso ir buscar. Dos que estão ligados agora. Lá. Tá. Aquela coisa. Se está com um IP qualquer um que existe. Imaginem que me calhou o 12. Certo? O que é que eu vou fazer? Vou contactar o 12. E agora, quando contacto o 12, preciso saber qual é que é o meu lugar aqui. Então eu vou perguntar ao 12 o quê? Qual é que é o sucessor de 24? O 12 não sabe. A única coisa que os nossos sabe quando se liga, já vamos ver como, que eu estou a descrever o processo de ligar, já vamos ver como é que eu fico a saber qual é o meu sucessor. Mas este já se ligou, sabe o sucessor dele e o antecessor. Sabe o 7 e o 15. Ok? Como eu sou o 24, estou-lhe a perguntar qual é o sucessor de 24, liguei-me a ele comigo. Eu sei o IP público dele, liguei-me a ele, fui lá buscar, liguei-me a ele vai me dizer, o sucessor de 24, ele vai ver, não sou eu sou o 12. Também não é o meu sucessor, que é o 15. Então, vou perguntar ao 15. Então, ele pergunta ao 15. Agora aqui, por acaso, não sei se eu pergunto ao 15 ou se me dá o IP do 15, por acaso vai dar ao mesmo. A seguir, vai ao 15. E o 15 faz o quê? 24. O meu sucessor é o 20, não é ele. Não está a seguir no meio. Então vou perguntar ao 20. Chego ao 20. E agora, mesma coisa. 20, qual é o sucessor do 24?
Olha, o meu sucessor é o 27. 24 está entre 20 e 27. Então, o sucessor de 24 é 27. Certo? Então ele responde com o IP do 27 ao 24. O 24 já sabe isto do 20. Como o 20 é que lhe diz que ele é o sucessor do 24, o que é que o 24 já sabe? Que o antecessor dele vai ser o 20 e que o sucessor dele vai ser o 27. Então ele vai entrar no anel. Certo? Vai contactar este e vai contactar, e já tinha contactado este, foi assim que descobriu, vai-se ficar aqui no meio. Este vai atualizar se o sucessor dele passa a ser o 24 e este, quando ele contacta, passa a saber que o antecessor dele agora é o 24. Pronto, entrei no anel. Certo? Agora, se entrei no anel, eu também vou ter que guardar coisas que eu aqui da base de dados. O que é que eu vou ter que guardar? Imaginem que aqui o 20 tinha informação sobre torrents que existem. Imaginem que existem. O 24 não existia. Se o IP é o 24, não existe um torrent que desse 24. Mas imaginem que existe um torrent cujo hash, se eu puser o hash fecheiro, dá 22. Este 22, quem tinha era o 27. Porque eu digo que as coisas estão sempre no sucessor. Vão ver? Então, quem tinha informação sobre o swarm do torrent cujo hash dá 22, quem tinha esta informação era o 27. Quando eu entrei no nó, o 27 diz-me: espera aí, eu tinha aqui o torrent cujo hash estava 22. Eu já não sou o sucessor, és tu, toma lá. Então, sou eu que passo a ter agora a informação do 22. Estão a ver? E é assim que o nó entra e é assim que o nó fica com os torrents que são dele. Como é que o nó sai? Se for tranquilo, ele vai avisar os dois que vai embora. Se por acaso o programa for abaixo, não diga. Então, normalmente, o que é que eles fazem? Eles, quando eu aqui entro, fico logo a saber este e este. Mas eu agora também posso perguntar ao 27, olha, diz-me lá qual é o teu sucessor. E ele diz-me que é o 1. E eu guardo também. E posso perguntar ao 20, olha, diz-me lá qual é o teu antecessor. É o 15. E se eu quisesse, até podia perguntar ao 15 e saber qual é a data deles. E então eles normalmente guardam mais do que ele. Porquê? Porque se de repente um nó desaparece e não diz nada, quando eu estou neste processo e vou perguntar ao 24 qualquer coisa, o 24 não responde. Nessa altura, como o 24 não respondeu, eu vou contactar o 27. Há um problemazinho aqui, é que se ele desaparecer à bruta, pode haver informação que se perde. O que é que acontece? Também para tentar dar a volta a isso, eles não ficam só com o que pertence a eles, mas ficam também com o que pertenceria ao sucessor e às vezes um ou dois à frente. Que é para estas situações serem mitigadas, se ele tem que ser o vídeo ainda lá tem aqui. O que acontece é que enquanto eu estiver lá, sou eu que vou responder àquilo, porque a teoria vem parar a mim e eu respondo logo. Mas este, quando disse que agora o 22 era para mim, normalmente eles nos sistemas reais mantêm lá aquilo, estão a ver? Mantêm lá aquilo pelo menos a dois antecessores para trás e dois sucessores para a frente, que é para se eles desaparecerem à luz, essa informação ainda lá está. Mas isto já são otimizações. Portanto, isto, o funcionamento normal seria aquele. Professor, eu só uma pergunta. Por exemplo, quando nós tínhamos o livro 24, sim, como perguntámos primeiro a 12, e fomos até ao 27, neste caso já saímos um tempo para trás. Poderíamos ter igualdade, sim, logo, nesses escritos. Agora está esta questão aqui. Estou a ver, a procura é igual. A procura que eu fiz para saber onde é que eu me ia enfiar pode ser usada da mesma forma para descobrir onde é que está a informação do torrent cujo valor é 22. É exatamente igual. Imaginando que eu começava na mesma, como há bocado, no 1, eu ia perguntar ao 1, via 22, não está entre mim, vou perguntar ao 4, o 4 não está entre mim, vou perguntar a este, vou perguntar a este, vou perguntar a este, até que vinha este e dizia, olha, 22 está entre mim e o 27, quem tem isto é o 27. Portanto, viram, é exatamente o mesmo processo, só que agora estou a descobrir, não onde é que é o 24, que eu lá meter, porque era o hash do valor do IP, mas sim onde é que está o 22 guardado, que é o hash do torrent. Se repararem, isto aqui não tem muito problema, porque isto são 2 voltados a 5. Mas se for 2 voltados a 160 e houver muitos espias, esta procura, se eu começar no sítio errado, pode demorar algum tempo. Então há um mecanismo para acelerar isto. Que é o quê? Qual é o mecanismo para acelerar isto? É criar uma coisa que se chama uma finger table. Okay? Isto quando eu chegar ao último coisa que tinha ao enunciado, já vou ter isto tudo pedido. Portanto,
que é que eu faço aqui? Eu vou fazer uma tabela para dar saltos. Ou seja, em vez de eu ter aqui sucessor, 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 eu vou começar a dar saltos cada vez maiores. Ok? Para fazer isto, vou construir esta tabela aqui. É mais fácil ver ali. Estão a ver aqui? Se eu for o 1, eu vou fazer uma tabela que é, eu sou o 1, então vou fazer estes starts é 1 mais 2 levantado a 0, que é 1 que dá 2. 1 mais 2 levantado a 1, que é 2, que dá 3. 1 mais 2 levantado a 2, que é 4, que dá 5. Estão a ver? É em potências de 2. É o meu identificador mais as potências de 2. Que é exponencial, estão a ver? Este espaço cada vez é maior. Os starts. É exponencialmente maior porque é uma potência 2. Cada vez aumenta para o dobro. Não é? Cada salto aumenta para o dobro. Para o 4, por exemplo, passo para o 5, que é 4 mais 1, 4 mais 2, 4 mais 4. Estão a ver? Sempre com as potências 2. Para o 12 igual. 12 mais 1, 12 mais 2, 12 mais 4, 12 mais 8, 12 mais 16 e por aí fora. Aqui para aqui, porque só temos 32, mas se fosse os 260, isso é uma coisa grande. É uma coisa grande, mas cada vez tem saltos maiores. Estão a ver? Isto é como eu faço isto, certo? É fácil, só somar potências de 2. O que é que eu quero ter aqui? O sucessor de cada coisa desta. Como é que eu faço isso? O processo que eu descrevi há bocado. Portanto, vou ao meu sucessor e pergunto, olha, qual é o sucessor do 2? E ele diz-me, o sucessor do 2 sou eu. 2 está entre 1 e 4. A seguir, qual é o sucessor do 3? Também sou eu. Qual é o sucessor do 7? Ah, espera, isso eu não sei. Vai perguntar ao 7. Estão a ver? Qual é o sucessor do 5? Desculpa. Vai perguntar ao 7. Ele vai perguntar ao 7. O sucessor do 5 sou eu. Pronto. Portanto, isto é preenchido com o processo normal, o lento. Mas como é feito só de vez em quando, é feito para inicializar e depois de vez em quando para atualizar. Portanto, ele descobrir isto é pelo mesmo processo, o processo lento, o processo de andar de sucessor a sucessor. Ok? Em que é que isto acelera? Perceberam como é que se constrói as tabelas? Como é que isto acelera? Depois de eu ter a tabela, o que é que eu posso fazer? Se eu for fazer agora uma pesquisa para um torrent específico, deixa eu pôr aqui. Se eu for fazer agora uma pesquisa por um torrent específico, imaginem um torrent cujo valor dá 3. Se eu fizer o hash, o valor deu 3. Se eu for 1, eu sei que o sucessor de 3 é 4. Perfeito. Se eu agora procurar, quiser, onde é que está o torrent do hash dá 14. Processo normal, ia perguntar ao 4, certo? E o 4 ia perguntar ao 7, e o 7 ia perguntar ao 12, certo? O que é que eu faço agora? Não faço isso. Em vez de ir logo ao 1, vou ver qual é que é aqui o start, que está mais perto daquele, que é 9. Mas 9 não existe. O que é que existe? O sucessor de 9, que é 12. Então vou logo perguntar ao 12. Porque se o hash é 14, está acima de 9, certo? Nunca está para trás do 12. Nunca está para trás do sucessor de 9. Se eu guardo sempre no sucessor, é impossível que ele esteja para trás do sucessor de 9. Portanto, vou começar no 12 logo. Vou ver, é isto assim que acelera. E quanto mais longe estiver, maior é este salto. Isto é em potências de 2. Então, aqui salta para o 12, aqui já salta para o 20. Se fosse o número mais alto, ele seria dar um salto maior. Porque aquilo é em potências de 2. Ok? Portanto, isto tem aqui, se for para o 21, o que é que eu vou fazer? Vou ver ali nos starts qual é o start que está ali às vezes abaixo do 22, é 17. Mais uma vez, os starts é só pegar no meu identificador e somar as potências de 2. Enquanto o que está mais perto, vejo qual é o sucessor dele, como é que eu descobri os sucessores no processo normal. Peguei no start e diz onde é que está o sucessor disto. Ele vai igual até chegar. Depois de ter a tabela, o start below é o 17, vou ao 17, qual é que é o IP do sucessor? Qual é que é o sucessor? É o 20. Vou ao 20 logo, estão a ver? Vou ao 20 e o 20 vai-me logo dizer que é o 27. Porque 21 está entre 20 e 27. Portanto, ele vai logo dizer que o meu sucessor é o 27, 21 está entre mim e o meu sucessor, e até isto é o meu sucessor. Vai lá. Eu vou lá, dá-me cá a informação sobre a história, falo ao SWOT, ligo ao SWOT, os processos de vitória, jogar informações. Este último estado é o que eu descrevi ao início, que é como é que eles entram e saem.
Eu continuo a escrever com figura que percebe-se melhor, fica aqui também para terem lá no acetato. Pronto.